Olá pessoal, eu sou o professor Felipe de Matemática e hoje nós vamos resolver as questões do vestibular da UFRR referente ao ano de 2020, beleza? Vamos lá? Então a nossa primeira questão diz o seguinte, ó, se A1, A2, A3 é uma progressão aritmética de razão 2, então podemos dizer que 2 elevado a A1, 2 elevado a A2, 2 elevado a A3, ou seja, né, são os termos, são potências de base 2, onde o expoente são os termos da PA que ele te deu anteriormente. Né? Então, dá para a gente perceber isso, que aqui vai ser uma potência de base 2, essa sequência, onde o expoente são os termos da PA que você tinha aqui, beleza? Certo. Tá, e aí, então podemos dizer que essa sequência vai ser o quê? Se uma PA, vai ser uma PG, enfim, é uma PA, uma PG e qual é a razão disso aí, beleza? Então é uma questão que você tem que lembrar como é que funciona, né? Qual é a definição de uma PA, por exemplo? A PA vai ser uma sequência, né? Onde cada termo que você deseja ter, é só você pegar o termo que você tem menos o anterior e fazer a diferença. A diferença desses termos vai ser sempre igual. E isso a gente chama de razão. E a razão ele te deu. Ou seja, pessoal, quando a gente trabalha com uma PA, o que acontece? O termo que eu desejo, o AN, vai ser quem? Vai ser AN menos 1 menos, o meu AN. A minha razão, perdão, a minha razão vai ser quem? A minha razão vai ser sempre AN menos AN menos 1. Beleza? Essa aqui é a fórmula que eu tenho para calcular a razão de uma PA. Então pronto, se essa aqui é a minha razão e eu sei quanto vale essa razão, eu consigo descobrir quais são esses elementos aqui, né? Porque, gente, a PA, a razão dele é 2. Se a razão é 2, ele está dizendo que a diferença entre o termo, o enésimo termo, menos o enésimo termo menos 1, é sempre 2, ou seja, o próximo termo vai ser sempre 2 unidades a mais, vai ser sempre 2 a mais que o termo anterior, né? Porque se a diferença de um termo, né, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, se eu tenho o AN, né, e eu tenho menos o AN menos 1, ou seja, o termo anterior a AN, e isso dá 2, então a gente tem que pensar o quê? Opa, se eu tenho o AN e o AN menos o termo anterior, se eu tenho um termo menos o seu anterior, a diferença com o seu anterior dá 2, é porque o AN, o termo que eu tenho, é 2 unidades, ou 2 a mais, né? 2 unidades a mais, eu posso dizer assim. É sempre 2 a mais que o termo anterior, beleza? Então, eu percebo isso, ó, porque minha razão é 2. Se minha razão é 2, ele está dizendo exatamente isso aqui, ó, que o AN vai ser sempre, né? Aí eu tenho o AN menos 1. Então, meu AN é o que, pessoal? Se eu isolar o AN aqui, eu vou ter que o meu AN é sempre o termo anterior mais 2. Beleza? Então é isso. Então, ele está me dizendo que o meu AN, como é que se comporta, né? Esses elementos aqui, ó. Vai ser sempre o quê? O termo anterior mais 2. Então, qual vão ser esses termos, né? Pronto, se eu perceber isso aqui, ó, que o termo que eu quero vai ser sempre o termo anterior mais 2, se eu começar aqui com A1 igual a 0, né? Se eu começar com A1 igual a 0, qual vai ser o meu AN? O meu AN vai ser A2, que é AN menos 1, AN menos 1 é 1, ou seja, o A1 mais 2, sempre. Beleza, quem vai ser o meu A3? Aí A1 é 0, né? A1 eu coloquei como A1 sendo 0. Então, se o meu A1 é 0, 0 mais 2, isso aqui, o meu A2 vai ser 2. Beleza? O meu A3, AN é o quê? É sempre AN menos 1, né? Ou seja, o termo anterior, o A2, mais 2. Logo, o meu A3 vai ser o quê, gente? A2 é quem? É 2. Mais 2, 4. Beleza. E assim eu consigo todos os termos dessa sequência, né? Pronto, pessoal. Então, se você pegar
essa ideia aqui, que você tem uma PA em que a razão é 2, e você lembrar que como é que eu encontro a razão de uma PA? É sempre o enésimo termo menos o seu anterior, né? Logo o seu anterior, né? Tem que ser assim o imediatamente anterior, né? Porque tem vários anteriores. Tem que ser o imediatamente inferior a ele. A diferença entre esses termos vai dar a razão, só que a razão é 2. Então, se a razão é 2, o AN menos o AN menos 1 é 2. Portanto, para eu descobrir qualquer termo, basta eu pegar o anterior e somar 2. Ou seja, o termo que eu quero é sempre 2 unidades a mais que o termo anterior. Beleza? Feito isso, acabou a brincadeira, né? Porque agora você sabe que, na verdade, se eu coloco A1 como 0, aqui vai ser 0. Aí aqui, 2, 4, 6 e por aí vai, né? Aí já descobri e faz todo sentido, né? Sendo A1, A2, A3, AN, a progressão aritmética de razão 2, eu vou ter exatamente esses termos aqui. Então pronto, já descobri quem é a minha PA. Minha PA já deu para descobrir. Só bastou eu lembrar aqui da relação entre razão e os termos dessa PA. Tá bom? Show de bola. Então pronto. Agora eu preciso o quê? Eu preciso descobrir qual é o comportamento dessa sequência aqui, né? Para eu saber se é uma PA, se é uma PG e qual é a razão disso aí. Beleza? Então pronto, já sei quais são os elementos dessa minha primeira sequência aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Então eu já sei que isso aqui, na verdade, A1, começando com A1, 0, vai ser 2. Ah, esse começa em 2, não tem problema não, né? Também vai dar a mesma coisa. 2, 4, 4, 6, por aqui vai, tá bom? Então essa aqui é a minha PA, que é a questão disso, ó, é a minha PA. Cuja razão, né? Eu já tenho a minha razão, é 2. Beleza. Agora eu tenho essa sequência aqui, ó, só que essa sequência é quem? É 2, é a sequência potência de base 2, onde os expoentes são os termos dessa PA aqui. Então vai ser o quê? 2 elevado a 0, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, porque eu já sei quais são os termos aqui, né? 2 elevado a 6, e assim sucessivamente, né? Vai embora. Tá, isso aqui vai ser o quê, pessoal? 2 elevado a 0, 1. Então aqui é 1. 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado, 4. 2 à quarta, 2 ao quarto é quanto? É 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, isso é 16, né? 2 elevado à sexta é 2 à quarta vezes 2 ao quadrado, né? 16 vezes 4, 64. Por aí vai. Beleza? Então pronto. Esses são os elementos dessa sequência aqui. Ó que beleza. Então, isso aqui é uma PA ou é uma PG, gente? Bom, olha para a razão. Isso aqui pode ser uma PA? Isso não é uma PA. Porque uma PA, gente, qual é a razão dela? O que é constante? É sempre você pegar o termo menos o seu anterior, vai dar sempre uma constante, o mesmo valor. Então, se eu pego 4 menos 1 é 3, mas se eu pego 16 menos 4 é 12. Então, já quebra aí a definição de PA. Então, isso aqui não pode ser uma PA. Mas, se não é uma PA, né, e as opções estão entre PA e PG, isso muito provavelmente é uma PG, né? PA não é, a gente já sabe que não é PA, porque quebra aqui quando eu olho para a definição, né, de PA. Não existe a constante, né? Ou seja, pega o termo menos o anterior, vai dar sempre o mesmo valor. Isso não acontece nessa sequência. Então, logo, não pode ser uma PA. Se não pode ser uma PA, beleza, isso aqui provavelmente é uma PG. Mas como é que eu faço para provar que isso é uma PG? Lembra qual é a razão da PG? Como é que eu encontro a razão da PG? Ou seja, aquele elemento que é constante? Porque para eu saber se é PA ou PG, o que eu faço, gente? Eu sempre pego e olho, faço uma análise entre os termos, né? Eu faço uma análise entre esses termos. Então, na PG, como é que é essa análise entre os termos? A razão é sempre o quê, pessoal? É o enésimo termo sobre o termo anterior, o enésimo termo menos 1. Beleza? Então, será que existe essa relação? Será que vai dar uma razão aqui? Vai dar um valor constante? Pegar o enésimo termo dividido pelo anterior vai dar um valor sempre igual? Será? Ó, se eu pegar 4 dividido por 1, se eu pegar o n igual a 2, né? O AN igual a 2, eu vou ter 4 dividido por 1, que é 4. Beleza. Então, aqui o meu Q é 4. Seria 4. Mas será que isso acontece para todo mundo?
Se eu pego 16 dividido por 4, pessoal, 16 dividido por 4, isso também dá 4. Olha só o que está acontecendo. Se eu pego 64 dividido por 16, isso também vai dar 4. Ou seja, olha a relação aqui da PG aparecendo, né? Quando é que eu tenho uma PG? Quando eu tenho um enésimo termo menos o seu imediatamente anterior, né? O AN menos 1. Isso vai dar um valor constante, vai dar sempre um valor igual. Isso aqui é verdadeiro, tá bom? A gente poderia pegar, né? E provar e mostrar que isso vale para 1, e dava também para mostrar, é até uma parte interessante da matemática, é mostrar que isso vai valer para todo mundo, né? Aí a gente ia trabalhar com indução matemática, um conteúdo bem legal também, que dá para você ver, mas não vem ao caso aqui agora, né? Mas você pode provar, por exemplo, ó, que isso aqui é 2 elevado a n, né? Ah, eu quero mostrar que 2 elevado a n é uma PG. Tá, então eu faço o quê? Eu tenho que ter que a razão é o quê? A razão vai ser sempre o quê? O 2 elevado a n menos 2 elevado a n sobre o 2 elevado a n menos 1, né? Mostra que isso vale para o 1 e vai mostrando que isso vale para todo mundo. Beleza? Show de bola? Bem legal, né? Ah, isso aqui, claro, né? Porque como eu só posso fazer isso, né? Se eu tiver pelo menos 2 termos, né? Então isso aqui para n maior ou igual que 2, né? Você mostra que isso vale para 2, aí depois você começa a mostrar para todo mundo. Isso é bem legal, né? Aí mostra para o n mais 1. Então você pode trabalhar aqui com indução matemática, mas essa não é a ideia. A ideia é você perceber que se isso vale para esses casos aqui, vai valer para todo mundo, tá bom? Vai ser uma PG, tá? Então se você lembra dessa relação aqui, né? Para encontrar a razão de uma PG, pronto, acabou a questão, né? Você já sabe que isso vai ser uma PG, porque vai ser constante sempre o quociente entre o enésimo termo, o termo que eu tenho, menos sobre o seu anterior. É o quociente entre o enésimo termo e o enésimo termo menos 1, né? O seu anterior ali, o imediatamente anterior. Então, de fato, isso aqui é uma PG, né? Qual é a razão dessa PG? A gente já viu que a razão da PG, né, vai ser 4 aqui, né? Então, a razão dessa PG aqui é 4, beleza? Porque se eu pego um n qualquer, sei lá, 64, e divido pelo seu termo anterior, que é 16, isso vai dar 4, isso vai ser válido para todos os termos dessa sequência aqui. Então, é uma PG, e essa PG é de razão 4, beleza? Portanto, o nosso gabarito aí é uma questão bem legal. Esse tipo de questão eu acho bastante interessante. Então, o nosso gabarito aí é a letra D, tá bom? Então, uma progressão geométrica de razão 4. Um quadrado de lado 1 está inscrito em uma circunferência e circunscrito a outra, conforme a figura abaixo. Se A1 é a área da circunferência menor e A2 é a área da circunferência maior, então podemos afirmar que... Então aqui ele traz uma relação, né? Uma relação entre a área 2 e a área 1, ou seja, ele traz uma relação entre a área da circunferência maior e a circunferência menor. Então a gente vai ter que, claro, obviamente, descobrir o valor dessas áreas aqui com essas informações dadas. Isso é possível? Sim, né? É uma questão também que essa questão eu considero ela já médio para mais difícil, né? Ela é mais complicadinha, sim, se você não lembrar de alguns conceitos que são importantes. Quando você tem círculo inscrito num quadrado e o quadrado, né, circunscrito em um círculo, enfim. Então vamos analisar, né? Primeira coisa que eu tenho, uma informação importante, né? Você precisa dessas informações importantes, tá? Então a primeira informação importante que eu tenho é o seguinte, é que o quadrado, né, que está circunscrito a uma circunferência e inscrito em outra circunferência, ele é de lado 1, isso vale 1, ou seja, o lado aqui desse meu quadrado vale 1, beleza? Pessoal, se ele vale 1 e eu tenho aqui uma circunferência que está inscrita nesse quadrado, você tem que lembrar o quê? Você precisa saber que o lado desse quadrado, né, ele é o diâmetro da circunferência que está inscrita nesse quadrado. Por que isso? Pessoal, porque esse círculo que está inscrito no quadrado, ele tangencia, né? Ele vai tangenciar aqui, ó, esse quadrado nesses pontos. Ou seja, pessoal, se eu pegar aqui o diâmetro, né? Eu vou pegar aqui o centro, vamos supor que esse aqui é o centro, né? O centro está aqui.
o centro da minha circunferência, desse quadrado e da outra circunferência, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse diâmetro aqui, ó, é paralelo ao lado, né? É paralelo ao lado desse quadrado. Então, se é paralelo, né? E você percebe que esses segmentos vão ser iguais, né? O diâmetro é um segmento que é igual ao lado desse quadrado, né? Por quê? Porque tangencia aqui, né? Esses lados aqui do quadrado. Então, primeira coisa que você tem que perceber é que, na verdade, o lado do quadrado, né? Então, o lado desse quadrado vai ser igual ao diâmetro da circunferência que está inscrita nesse quadrado, tá bom? Então, eu vou ter aqui, isso aqui vai ser igual ao diâmetro da circunferência 1 que está inscrita nesse quadrado. Beleza? Pronto. Então, o lado do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência que está inscrito nele. Por quê? Porque esse círculo está tangenciando aqui nesses lados esse quadrado, né? Então, esse lado aqui equivale ao diâmetro dessa circunferência que está inscrita no quadrado. Beleza? Show de bola. Então, com isso, a gente já consegue descobrir a área do círculo 1, né? O A1 aqui, beleza? Eu já consigo descobrir, C1 não, né? Que é A1, né? E A1 é a circunferência menor. E A2 é a circunferência maior. Então, pessoal, se o diâmetro de A1 é igual ao lado desse quadrado, beleza. Se eu tenho diâmetro, eu tenho um raio. Se eu tenho um raio, isso é suficiente para eu calcular a área de uma circunferência. Por quê? A área da circunferência é sempre o quê? πr ao quadrado. Isso vale tanto para A1 como para A2, tá bom? Ou seja, se A1 é πr ao quadrado e eu sei, outra coisa que eu tenho que lembrar é que o diâmetro é sempre igual ao que, gente? É sempre a metade do raio. Ou o raio é sempre o dobro, né? O raio é sempre a metade do diâmetro. O dobro é quando eu tenho o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, né? É isso que eu quis dizer, tá bom? Então, como o raio é a metade do diâmetro, eu tenho, né? Eu tenho que esse diâmetro vale 1, pessoal. Porque o diâmetro vai ser igual ao lado desse quadrado. Né? Porque toda vez que eu tenho um círculo inscrito em um quadrado, né? O lado do quadrado vai ser igual ao diâmetro, o diâmetro vai ser igual ao lado. Beleza, então, logo, eu vou ter o quê? Que A1 vai ser πr ao quadrado. Só que o lado é 1, pessoal. Se o lado é 1, o diâmetro vale 1. Ou seja, o meu raio aqui de A1, o meu raio da área 1, vai ser o quê? A metade do diâmetro. Se o diâmetro é 1, isso aqui, pessoal, vai valer 1/2. Beleza? Isso vai valer 1/2. Tá? Então, o raio vale 1/2. Vezes, então, 1/2 ao quadrado. Show de bola? Beleza, então, ou seja, o meu A1 vai ser o quê? Π, 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4, né? Isso aqui você pode, isso aqui é o quociente da potência, né? Potência do quociente. Beleza? Então, você pode aqui acabar distribuindo esse expoente para o numerador e denominador. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Pronto, então já tenho a minha área da circunferência menor. Beleza? Show de bola. Então, a gente faz uma análise aqui rapidinho. A sacada dessa questão é o quê? É você perceber que o lado do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. Quando você percebe isso, acabou a questão, né? Lado é igual ao diâmetro da circunferência. Beleza. Porque esse círculo tangencia os lados desse aqui. Então, é fácil ver, né, que esse diâmetro vai ser igual ao lado aqui, né? Esses segmentos, eles têm a mesma medida. Pronto. Então, se esse diâmetro é igual ao lado desse quadrado, você vai ter o raio, porque o raio, existe a relação entre raio e diâmetro. O raio é sempre a metade do diâmetro. Acabou. Então, se o raio é meio, se você tem raio, é o suficiente para descobrir a área. Então, já descobrimos. Pronto. Então, não tem mais conversa com A1. Já acabamos aqui com a brincadeira com A1. Agora, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho o quadrado que está circunscrito, né? A outra, né? Ou seja, circunscrito, ele está dentro de uma figura agora. Inscrito é quando ele está fora e circunscrito é quando ele está dentro. Ou seja, eu agora vou analisar essa aqui, né? Vou analisar essa de fora aqui, tá bom? A maior. Por quê? Eu preciso, né, da área 2. A área 2 é a circunferência maior, né? Que aí circunscreve
o quadrado. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui, deixa eu refazer aqui. A2 vai ser igual ao quê? Pronto. Eu preciso do quê, pessoal? Eu preciso do raio, né? Mas para eu ter o raio, eu tenho que ter o diâmetro, né? Ou uma coisa ou outra. Sem as duas coisas não tem como eu saber. Lembrando, pessoal, que o centro desse círculo aqui que está inscrito no quadrado é igual ao centro do quadrado, tá? Isso sempre vai ser verdade, porque se você traçar as diagonais desse quadrado aqui, o encontro das diagonais vai ser o centro, quando você traça aqui as diagonais, você vai ter o centro, né? Vai ser o centro dessa... a interseção dessas diagonais vai ser o centro do quadrado, que vai ser o centro dessa circunferência que está inscrita no quadrado, que vai ser o centro da circunferência que está circunscrevendo, né, que circunscreve o quadrado. Beleza? Ou seja, pessoal, o centro de um é centro de todo mundo, tá bom? Esse aqui vai ser o centro de todo mundo, beleza? Pronto, então é centro do quadrado, é centro desse círculo menor, e é centro da circunferência menor e é centro da circunferência maior. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que descobrir qual é o diâmetro, né? Se eu conseguir descobrir qual é o diâmetro dessa circunferência maior, eu descubro o raio, e descobrindo o raio, acabou a questão, né? Só o que eu faço aqui? Se você prestar atenção, ó, olha só, agora, quem está tangenciando é o quadrado. O quadrado tangencia aqui, ó, com os vértices dele, tangencia a circunferência que circunscreve esse quadrado, beleza? Então agora, pessoal, na verdade, se você pegar a diagonal, traçar a diagonal desse quadrado aqui, ó, lembra que a diagonal, né, vai passar pelo centro desse quadrado, né? O encontro dessas diagonais vai dar o centro do quadrado, e quando eu tenho um quadrado circunscrevendo um círculo e escrevendo, né? É circunscrito e inscrito a duas circunferências, né? Na verdade, existe aqui o encontro dos centros, né? E os centros é comum para a circunferência maior, para a circunferência menor e para esse quadrado, beleza? Pronto. Show de bola, pessoal. Então a gente vai fazer o que aqui? Essa diagonal aqui, se você prestar atenção, essa diagonal é um segmento que está tocando nas bordas da circunferência maior que passa pelo centro. Opa! Isso é a definição de quê? Isso é diâmetro. Toda vez que eu tenho um segmento que tem extremidades na borda da circunferência que passa pelo centro, então eu tenho o diâmetro. Olha que legal. Ou seja, pessoal, se a gente descobrir a diagonal desse quadrado, a gente descobre o diâmetro dessa circunferência. Uma vez que eu descubro o diâmetro dessa circunferência, acabou, né? Você tem o raio, e aí com o raio calcula aí a área dessa circunferência maior. Beleza, pessoal, mas como é que eu vou encontrar agora essa diagonal que essa diagonal é diâmetro dessa circunferência, né? Como é que eu encontro isso? Bom, pessoal, lembra que num quadrado todos os ângulos internos são iguais e são todos retos de 90 graus? Então todo mundo aqui é de 90 graus, tá? Pronto. Para você traçar, para você encontrar essa diagonal, ficou fácil, né? Por quê? A diagonal de um quadrado, na verdade, vai ser a hipotenusa, né, de um triângulo retângulo aqui. Então, a diagonal gera esse triângulo, gera dois triângulos retângulos, né? Basta eu pegar um. Então, para eu descobrir essa diagonal, na verdade, quando eu traço essa diagonal, acaba sendo a hipotenusa desse quadrado aqui, né? Desse triângulo retângulo aqui. Onde eu tenho, né, a medida dos catetos. Quanto vale as medidas desses catetos aqui, pessoal? Eu tenho, né? A medida desses catetos vale 1. Aqui vale 1 e aqui vale 1. Pronto, então para eu calcular essa diagonal aqui, né? Eu vou colocar aqui diagonal, tá? Essa diagonal vai ser o quê, pessoal? Que é a hipotenusa, né? Então, teorema de Pitágoras, bonitinho aí. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? D vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2, né? Só que é D ao quadrado, passa a raiz para o outro lado. Então, você vai ter que D é raiz de 2. Ou seja, isso aqui vale raiz de 2. Pessoal, se isso aqui vale raiz de 2, significa o quê? Olha que lindo, significa que essa diagonal é diâmetro, né, da circunferência maior. Se é diâmetro da circunferência maior, você vai fazer o quê? Divide por 2, né? Então, se você pegar
e dividir por 2, você vai ter o raio da circunferência maior. Então, se a diagonal é raiz de 2, o diâmetro é raiz de 2, porque a diagonal é igual ao diâmetro dessa circunferência maior. Ou seja, vai ser raiz de 2 sobre 2 vai ser o raio da circunferência maior. Então, se eu tenho o raio da circunferência maior, eu consigo calcular a área dessa circunferência maior. Que vai ser A2 ao quadrado, isso aqui, né? Então, A2 vai ser o quê? A área da circunferência maior. Π vezes o R ao quadrado. Mas quem é R aqui? É raiz de 2 sobre 2, e isso ao quadrado. Beleza? Então, meu A2 vai ser igual ao quê? Π. Raiz de 2 ao quadrado, isso aqui é só o radicando, né? Isso vai ser 2. 2 ao quadrado é 4. Beleza? Pronto. Se você pegar e dar uma reorganizada nisso aqui, pessoal, você pode reescrever isso aqui como o quê? A2 igual ao quê? 2 igual. A2 é o quê, gente? Pega esse 2 e tira ele. Porque é um produto aqui, né? Você pode colocar ele, tirar ele dessa fração aqui, só para reescrever e perceber, visualizar algo bem interessante. A2 vai ser o quê? Se eu tirar esse 2 aqui, colocar ele multiplicando, eu vou ter o quê? Π vezes 1/4, né? Ou seja, pessoal, quem é π vezes 1/4 aqui, ó? Isso aqui, vou até colocar de outra cor aqui para a gente ver. Quem é π vezes 1/4? Opa, olha quem é π vezes 1/4. Π vezes 1/4 é a área da circunferência menor. Ou seja, eu posso reescrever isso como A2 é igual a 2 vezes π vezes 1 sobre 4. Π vezes 1 sobre 4 é A1, né? Bonita a questão, né? Tá. Portanto, a área 2 é 2 vezes a área 1. Portanto, meu gabarito aí, a área 2 é igual a 2 vezes o A1. Beleza? Questão 3 diz o seguinte: se f de x é igual a log de x na base de 3 e g de x é 3 elevado a 2x, então h de x, né, f bola g, é dada por... Então aqui ele está pegando aqui uma função composta, né? Ele quer aqui uma função composta. Beleza? Então aqui, função composta. Show de bola! Então aqui eu tenho essa função composta. Qual é a definição de função composta? Ou seja, ele quer no domínio de f, né? Para esse domínio de f, ele quer a imagem de g. Ou seja, ele quer que você aplique a imagem de g no domínio de f. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Ou seja, quem é o meu h de x aqui, pessoal? O meu h de x vai ser o domínio de f, vai ser a imagem de g. Ou seja, aqui vai ser g de x. Beleza? Então, quem é minha g de x? Minha g de x, pessoal, é 3 elevado a 2x, tá? Então, isso aqui vai ficar como? A minha f, ou seja, isso aqui vai ser o quê? É função composta, né? Então, a f vai ser o quê? A g de x. Mas quem é a minha g de x aqui? A minha g de x é 3 elevado a 2x. E qual é a imagem de f de x? É log de x na base 3. Beleza? Só que como ele quer aplicado na g de x, ele quer a imagem da g de x, né? Aplicado na g de x, isso aqui vai ser o que, pessoal? Vai ser log de 3 elevado a 2x na base 3. Beleza? Aí aqui, pessoal, log, você só precisa lembrar das propriedades do logaritmo, tá bom? Tem uma propriedade do logaritmo que diz que toda vez que o logaritmando é uma potência, onde a base dessa potência é igual à base do logaritmo, então o resultado é o expoente. Isso aqui tudo é igual ao expoente, beleza? Então, toda vez que eu tenho o logaritmo de uma potência, né, onde a base dessa potência, o logaritmando é uma potência, onde a base desse logaritmando é igual à base do logaritmo, isso aqui é só o n, tá bom? Isso é o valor disso, é o expoente.
Isso é verdade, né? Porque você tem uma outra propriedade que te garante que tu pode descer esse expoente aqui para frente do logaritmo. Aí base igual ao logaritmando é 1, né? Então isso vai dar 2x. Né? Então você tem 3 propriedades para você usar aqui, né? A mais direta é, toda vez que eu tenho um logaritmando que é uma potência e a base dessa potência é igual à base do logaritmo, então isso é o expoente, é 2x. Então, usando essa propriedade direta, né, a gente vai ter que o h de x, então, né, o h de x vai ser o quê? O meu h de x vai ser 2x, né? Beleza? Show de bola. Portanto, o meu h de x é 2x, vai ter que ser a letra A, beleza? Então, aqui uma definição, tudo que você precisa lembrar aqui nesse caso é da função composta, né? Composição de funções aí. Lembrou a composição de funções? Aplica ali a imagem de uma no domínio da outra e acabou a brincadeira. Beleza? Usa a propriedade de logaritmo, claro, e aí pronto, acabou a questão. Show de bola. Portanto, o meu gabarito, nesse caso, é a letra A, né? H de x vai ser 2x. Beleza? Vamos lá, vamos para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte, o RPG de mesa possui um dado conhecido entre os jogadores como D8. Este dado honesto possui 8 faces pentagonais, enumerados de 1 a 8, com arestas de mesma medida. Jogando 2 vezes este dado, a probabilidade da soma das fases resultar em 8 é de... Pessoal, então ele está pensando aqui, né, jogando 2 vezes, né, esse dado aqui, que é de faces pentagonais, né, numerados de 1 a 8. Ele quer saber qual é a probabilidade da soma das faces resultar em 8. Aqui o que você precisa saber? Você precisa saber do cálculo de probabilidade. Como é que eu calculo, como é que eu faço o cálculo de probabilidade, né? O cálculo de probabilidade vai ser sempre o quê? O cálculo de probabilidade é sempre o número de eventos que a questão quer sobre todos os casos possíveis, né? Todos os eventos possíveis. Todos os eventos, tá bom? Eu escolhi essa nomenclatura aqui, tá? Ou seja, para eu calcular a probabilidade de um determinado evento, eu pego o número de eventos que eu quero que aconteça, né? Nesse caso ele quer que jogando dados 2 vezes, a soma das faces dê 8. Quantas vezes isso pode acontecer? Quais são os casos em que isso pode acontecer? E dividido pelo número total, né, de eventos possíveis. São todos os casos. Tá? Total de eventos possíveis ou eventos possíveis. Todos os eventos possíveis. Aí fica a seu critério, tá bom? Só lembrar disso aqui. Beleza, então eu tenho que saber qual é o número de eventos que pode acontecer. Quais são os casos em que a soma das faces vai dar 8. Então, eu vou fazer essa análise bem aqui. Vou olhar aqui para o conjunto do número de eventos, né, que a questão quer que aconteça. Pessoal, quais os casos em que isso aqui pode dar 8? Como é que eu faria esse tipo de questão? É só analisar rapidinho, né? Um pode cair em 1 em 7, pode cair um dado em 1 e o outro em 7, ou pode cair 7 em 1, certo? Ou cai um 7, ou esse cai 7 e o outro cai 1. Pode cair 2 e 6, né? Ou pode cair 6 e 2. Né? Pronto. Esse cai 2, esse cai 6, ou esse aqui cai 6 e esse cai 2. Ou pode o que mais? Pode cair 3 e 5, né? Ou 5 e 3, né? Só trocar a ordem aqui. E a gente tem mais um caso, né? E cair 4 e 4. Ah, e troca a ordem. Não tem como, né? 4 e 4. Aí não vai, é só 4. Os dois são 4, então só tem mais esse caso aqui, né? 4 e 4. Beleza? Ou seja, não tem mais nenhum caso, né? Me diga aí um outro caso que não seja esses aqui, em que a soma das faces vai dar 8. Ou seja, ou um vai cair em 1 e o outro em 7, ou cai em 7 em 1, 2, 6 ou 6, 2, 3, 5 ou 5, 3, ou eles caem em 4. Esses são os casos, são os eventos possíveis que pode acontecer. Tá? Ou seja, no meu cálculo de probabilidade, pessoal, no meu cálculo de probabilidade, tá? Eu vou ter o quê? Meu cálculo de probabilidade vai ser o número de eventos possíveis, os eventos que eu quero que aconteça. Então, quantos são esses eventos que podem acontecer? Que a questão quer que aconteça, né? Pode cair esse caso, esse, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 formas de cair a soma das faces, né? Você jogando 2 vezes. Pessoal, por que eu fiz 2 casos?
Por que eu fiz 2 casos? É porque ele fala de jogar 2 vezes. Isso aqui é importante, tá? Jogando 2 vezes. Tá aqui, ó. Jogando 2 vezes. É por isso que pode um 7, o outro ser 7, 1. Enfim, você pode analisar todos os casos. Só aqui que não tem como ser 2, porque o 4 é só o 4. As duas faces caindo em 4. Não tem como trocar, porque é o 4 por 2, né? Então, os únicos casos em que isso pode acontecer, eu fiz repetido por quê? Eu só fiz repetido, pessoal, porque ele joga 2 vezes este dado. Tá bom? Jogando 2 vezes este dado. Beleza? Então, pode cair aí qualquer uma dessas duas. Beleza. Certo. Então, 7 vai ser o número o quê? De eventos possíveis. Ou eventos que eu quero que aconteça. Agora, qual é o total de eventos possíveis? Todos os casos, né, possíveis. Pessoal, todos os casos possíveis, tá? Eu vou colocar aqui, eventos possíveis. Qual vai ser esses eventos possíveis? Pessoal, isso aqui, ó, se cair se na primeira vez cair 1, na segunda vez pode cair o quê? Pode cair 1, 2, pode cair 1, 3, pode cair 1, 4, pode cair 1, 5, pode cair 1, 6, pode cair 1, 7 e pode cair o quê? 1, 8. Quer dizer, ainda tem um 1 em 1, né? Pode cair 1 em 1 também, pessoal. Desculpa aqui, tá? Pode cair 1 em 1 também. Né? Claro que pode, os dois caem em 1. Pode cair 1 em 2, pode cair 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, 1 em 6, 1 em 7 e 1 em 8, né? Isso uma das faces caindo em 1. Mas, se cair em 2, aí você tem 2 em 1, 2 e 2, ou seja, até o quê? 2 e 8. A mesma coisa para 3, para 4. Essa mesma sequência pode acontecer, pessoal, para 4, para 5, para 6, para 7 e para 8. Isso pode acontecer para todos os casos, tá bom? 3 e 8. Tudo mesmo, tudo pode acontecer aqui, né? 4 e 8. Então, todos esses casos aqui podem acontecer, um deles caindo com a face 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. Então, isso aqui vai se repetir, né? Então, eu estou analisando aqui pensando em todos os casos, pessoal. Então, se um deles cai em 1, o outro pode cair de 1 até 8, né? Cai em 2, ou seja, a mesma coisa pode acontecer para todos aqui, né? Nesse caso aqui, né, você vai ter, é só você fazer o produto, né, de 8 vezes 8. Você vai ter que 8 elementos em linhas e 8 elementos em colunas, né? 8 vezes 8, isso aqui é 64, beleza? 8 vezes 8 é 64, ou seja, serão 64 possibilidades. Pronto, você vai ter 64. Então, o cálculo de probabilidade, nesse caso aqui, vai ser 7 sobre 64. Beleza? Show de bola. Então, para a questão 4, a nossa opção correta vai ser a letra E, certo? Então, eu vou ter 7 em 64 casos possíveis. Questão número 5 diz o seguinte: em sua caminhada seguindo a margem de um rio, um escolteiro encontra uma suma na margem oposta cuja altura é representada pelo segmento AB, né? Tá aqui o meu segmento AB, bem aqui, né? Bonitinho. Pronto. Com base no ponto A, com o seu bastão de caminhada, que mede 1,5 metros de comprimento, o escolteiro decide calcular a altura desta suma 1. Do lado da sua margem do rio, o escolteiro cria um segmento de reta CD. Aqui, meu segmento de reta CD. Que mede 20 vezes, ou seja, o tamanho do seu bastão de caminhada. De forma que esse segmento seja perpendicular ao segmento DA, como ilustra a figura, né? É perpendicular a DA, né? Sim, porque aqui eles formam, a interseção deles forma um ângulo de 90 graus. Então, sim, são perpendiculares DA e CD. Pronto. Usando sua bússola de forma criativa, ele obtém o ângulo ACD, que é de 30 graus. Então, ele tem aqui o ângulo ACD que vale 30. E ACB é 60 graus. Né? Ele dá aqui esses ângulos na imagem. Né? Ajudou bastante te dando a imagem. A medida da altura da suma 1 ou seja, ele quer descobrir quanto vale o AB. Beleza? Eu quero descobrir quanto vale a altura desse segmento aqui AB.
Então, a dúvida, a pergunta é qual é a medida de AB. É isso que a questão está pedindo. Quanto vale esse AB? Show de bola, pessoal. O legal, né, é que você vai ter esse segmento CD aqui, a questão te dá o segmento CD. Dá como? É porque CD é 20 vezes, né, a medida do seu bastão de caminhada. Então, se é 20 vezes, pessoal, você vai fazer 20 vezes 1,5, né? Aí 20, aqui você vai ter que fazer o quê, né? 20 vezes 1,5, né? Então, meu CD vai ser 20 vezes 1,5. 1 vezes 20 é 20. Né? Você pode fazer o seguinte, 1,5, para você calcular rapidinho, né? Eu quero fazer 20 vezes 1,5, né? 1,5, pessoal, é a mesma coisa que 1 mais 0,5, beleza? Isso aqui multiplicado, né? Pronto, aí 20 vezes 1 é 20, mais 20 vezes 0,5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, né? E aí, como eu tenho só uma casa decimal, né? Você vai ter uma casa ali, então isso aqui vai dar o quê, né? 20 vezes 0,5, que vai ser 0, aqui 10, né? Aqui 0, 0, 0, 0, 1, então uma casa decimal, né? Então vai ser 10 mesmo. Pronto. Ou seja, 20 mais 10, isso aqui vai dar 30. Beleza? Ou seja, o meu CD, como é 20 vezes 1,5, né? Isso aqui vai dar 30. Beleza, então eu tenho aqui a minha medida de CD. Pessoal, se eu tenho a medida de CD, dá para eu descobrir o AB de cara? Não, né? Não tem como eu descobrir esse AB. Mas tem como eu fazer o seguinte, tem como eu descobrir o CA. E descobrindo o CA me ajuda? Ajuda muito, porque você vai ter esse segmento aqui, você tem esse ângulo aqui, com esse ângulo aqui você consegue descobrir esse aqui, e uma vez que você descobre esse, né, você vai conseguir descobrir esse aqui, porque aí, olha só, você tem um triângulo retângulo aqui, né? Se você tem um triângulo retângulo, usa Pitágoras, beleza? Beleza, então olha só, eu consigo descobrir, então vamos por partes, né? Primeira coisa, descobrir quanto vale o CA. Quanto é que vai valer o CA? Então, eu vou fazer aqui com outra cor, né? Vamos tentar diferenciar um pouco aqui as coisas. Azul. Beleza. Se eu tenho CD, dá para descobrir o CA. Dá? Sim, com certeza dá. Por quê? Porque CA, pessoal, é a hipotenusa, CA é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Do triângulo retângulo. Qual o triângulo? Vou colocar ele bem aqui, tá? Vou colocar até ele todo de azul aqui, esse triângulo retângulo. Então, o triângulo, pessoal, se eu tenho o triângulo ACD, né? O triângulo ACD. Olha para o triângulo ACD aqui. Analisa esse triângulo aqui. Esse triângulo não é um triângulo retângulo? Sim, é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? É um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus, beleza? Pronto, então ACD, esse triângulo ACD, eu consigo descobrir essa hipotenusa. Por que eu estou tão interessado em descobrir essa hipotenusa, pessoal? Porque a hipotenusa, CA, é um segmento que pertence tanto ao triângulo ACD, você pode ver aqui, como é um segmento que pertence ao triângulo ABC, tá bom? Então é um triângulo que pertence, um segmento que pertence aos dois. Então nem precisa eu descobrir esse aqui, né? Precisa eu descobrir o segmento CA, AC. Se eu descobrir o segmento AC, beleza, eu já encontro um elemento do triângulo ABC, para eu descobrir o AB. Beleza? Então, por isso o meu interesse em descobrir essa hipotenusa aqui, que é AC. Como eu faço para descobrir a hipotenusa? Pessoal, você tem um ângulo de 30, e é um ângulo tradicional aí para cálculo, para trigonometria, né? E você tem esse cateto aqui. CD é um cateto. Qual é esse cateto aqui desse triângulo retângulo azul? É o cateto adjacente, né? Por que é o cateto adjacente? Porque a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus e o cateto oposto é sempre oposto ao ângulo dado, né? De quem eu vou calcular ali o cosseno, seno, enfim. Beleza? Então, o meu CD aqui é cateto adjacente. Bom, se você tem cateto adjacente e tem o ângulo, qual é a relação trigonométrica que você usa? Cosseno. Tem que pensar no cosseno. Então, cosseno vai ser o quê? Cosseno de 30 graus, porque eu estou calculando em função desse ângulo de 30 graus, né? Lembre-se que você está analisando o triângulo azul, né?
O cosseno de 30 graus vai ser o quê, pessoal? É o cateto adjacente. Meu cateto adjacente aqui, ó, CD, vale quanto? 30. Sobre a minha hipotenusa. Quem é a hipotenusa do triângulo ACD? É o segmento AC. Vamos descobrir esse segmento AC porque ele pertence aos dois triângulos retângulos, né? Pertence a esse triângulo e pertence ao triângulo aqui, ABC. Pronto, pessoal. Então agora cosseno de 30, lembra qual é o cosseno de 30? Não pode esquecer, né? Qualquer coisa faz a tabelinha aí. Não esquece da tabelinha, né? E aí você vai ter que saber que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá bom? Não esquece disso não, você não pode esquecer de forma alguma. Isso vai ser igual ao quê? 30 sobre AC, né? Por que AC? Porque AC é minha hipotenusa, pessoal. Não esquece, AC é minha hipotenusa. Pronto. Aí faz produto dos meios pelos extremos, né? Você vai ter raiz de 3 AC igual a 30 vezes 2, isso é 60, né? Esse raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Aí você pode racionalizar isso aqui, né? Raiz de 3 vai passar dividindo, aí multiplica a raiz de 3 sobre raiz de 3, que não vai mudar nada, né? Mas só para você deixar as coisas mais bonitinho, vai ficar 60 raiz de 3 sobre 3, né? Por quê? Porque você multiplica a raiz de 3, você multiplica o 60 raiz de 3, é assim, né? Você tem 60 sobre raiz de 3, pessoal. Multiplica por raiz de 3 e por raiz de 3, né? Racionalizando essas coisas aqui. Aí vai ficar 60 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Usa a propriedade da radiciação quando eu tenho índices iguais. Índices iguais, você pode botar o radicando dentro de uma raiz só. Vai ficar raiz de 3 vezes 3, faz o produto, claro, porque isso aqui é um produto. Raiz de 3 vezes 3 é 9 e raiz de 9 é 3, né? É por isso que eu cheguei nisso aqui. Simplificando aqui, ó, você vai ter o quê? 60 por 3 é 20. Então você vai ter 20 raiz de 3. Ou seja, o seu AC, que é hipotenusa do triângulo ACD, vale quanto o meu AC, pessoal? O meu AC vale 20 raiz de 3. Beleza, então o meu AC vale 20 raiz de 3. Essa informação é importante. Lembra que eu falei para vocês? Esse AC aqui ele é muito útil, ele vai te servir muito, porque ele também é um lado do triângulo retângulo ABC. E você precisa desse AC, beleza? Então, o meu AC aqui, agora eu vou esquecer por um momento o triângulo ACD, ele já me foi muito útil, mas agora eu vou analisar o triângulo ABC, né? O triângulo ABC. Por que eu vou analisar esse triângulo? Porque eu quero descobrir o AB, né? E basta você ter aqui essa hipotenusa. Essa hipotenusa no triângulo ACD, gente, muito cuidado, muita atenção, tem que entender isso. Esse lado que é hipotenusa no triângulo ACD vai ser cateto adjacente para o triângulo ABC. Aí você vai fazer a mesma coisa para descobrir essa hipotenusa aqui do triângulo ABC e pronto, a gente vai descobrir o AB usando o teorema de Pitágoras, porque é um triângulo retângulo e eu posso fazer isso sem nenhum problema. Beleza? Então, olha só, o AC vai ser igual a 20 raiz de 3. Cadê? Aqui. Agora eu vou usar outra cor, né? Para a gente falar desse triângulo ABC aí. Vou usar o laranja aqui. Então, agora, olhando aqui agora, eu vou fazer minha análise em cima do triângulo, desse triângulo aqui. Beleza. E eu sei quanto vale AC. Olha que legal, eu sei quanto vale esse segmento AC. O AC vale quanto? 20 raiz de 3. Beleza, eu sei quanto vale AC. AC é hipotenusa de ACD, mas é cateto adjacente do ABC. Por que eu sei isso? Porque o cateto oposto aqui, ó, em relação a 60 graus, vai ser o AB. A hipotenusa, né? Eu tenho a minha hipotenusa, eu posso descobrir. E eu tenho aqui o meu cateto, que é o cateto adjacente. Beleza? Então, a gente pode fazer o que aqui? A gente agora pode descobrir esse AB, né? Tem duas formas para você descobrir o AB. Ou você usa cosseno mais uma vez para descobrir a hipotenusa, e depois que tu descobre a hipotenusa, tu usa teorema de Pitágoras para descobrir o AB, ou você lembra de outra relação trigonométrica, né? Qual é a outra relação trigonométrica que eu posso usar, pessoal? Uma relação que envolva cateto oposto e cateto adjacente. Qual é essa relação? Essa relação é a da tangente, né? Olha que legal. Você tem o cateto, você não tem o cateto oposto, você quer descobrir esse cateto oposto, tá?
Você quer descobrir esse aqui, mas você tem o cateto adjacente, que é descobrir a tangente, né? Eu quero descobrir quanto vale a tangente desse valor aqui. Beleza? Então, para eu fazer isso, como é que eu faço essa parada aqui? Olha que beleza. Eu vou ter que fazer o quê? Para descobrir isso aqui, opa, isso aqui é cateto oposto desse ângulo. Beleza, então AB para mim aqui, na verdade, vai ser o cateto oposto, né? A esse ângulo. Eu tenho aqui o meu cateto adjacente, que é o AC, e eu quero descobrir quanto vale isso aqui. Qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo? É a tangente. Porque tangente, se você tem que lembrar, né? A tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Só que seno é quem? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando você tem aqui essa fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Isso aqui vai simplificar, você vai ter cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, a tangente, aqui faltou o ângulo θ, né? Ou seja, a tangente de um ângulo θ qualquer vai ser o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Se a gente usar isso aqui, a gente vai descobrir quanto vale o cateto oposto, que é AB. Eu não tenho, mas eu tenho tangente de θ. Tangente de θ, aqui o meu θ nesse caso é 60 graus. Então, tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu tenho o cateto adjacente? Tenho, né, pessoal? O que era hipotenusa para o triângulo ACD é cateto adjacente para o triângulo ABC. Então, vai ser o que aqui? 20 raiz de 3 é o meu cateto adjacente. Pronto. Certo? Então, né, se eu descobrir o cateto oposto aqui, né, desse triângulo retângulo, eu descobri o meu AB. Beleza? Vou apagar aqui, tá bom, pessoal? Isso aqui foi de extrema importância para a gente descobrir o AC. Já descobrimos o AC. Agora vamos descobrir o AB. Então, olha só o que a gente vai ter aqui, pessoal. Tangente de 60. Tem que lembrar lá da tabelinha, né? Você vai precisar lembrar da tabelinha. A tangente de 60 é raiz de 3, tá? Igual o quê? Cosseno já. O cateto oposto sobre 20 raiz de 3. Certo? Isso aqui vai ser o quê, pessoal? Pega o 20 raiz de 3, vai para o outro lado multiplicando, tá? Então, eu vou ter que o cateto oposto vai ser o quê? 20 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Certo? Só que aí, pessoal, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai ser o cateto oposto, vai ser 20 vezes, raiz de 3 vezes a raiz de 3, propriedade de radiciação. Quando você tem um produto entre raízes que tem mesmo índice, você pode colocar esses radicando dentro de uma mesma raiz, né? E multiplicando, claro, porque é produto aqui. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 3, né? Coloca os dois radicando dentro de uma raiz só, aí vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Logo, o meu cateto oposto aqui, 20 vezes 3 é 60. 60 o quê, pessoal? Minhas unidades de medida são todas dadas em metros, né? E a questão está dando em metro. Cadê aqui? Metro, tudo está em metros, né? Então, é 60 metros. Só que achar esse cateto oposto, né? O cateto oposto do triângulo ABC é, na verdade, o AB, né? Que a questão pede. O cateto oposto aqui é o ângulo de 60 graus, é o meu AB. Logo, a minha opção correta, né? O cateto oposto é igual a AB. E o meu AB que a questão está pedindo, né? O meu lindo AB aqui. Então, vai ser a altura, né? A medida da altura da soma 1 vai ser o quê? Suma 1, né? Perdão. Vai ser 60 metros. Beleza? 60 metros, tá bom? Como a gente encontrou ali. Letra E vai ser o nosso gabarito, né? Considere uma superfície esférica tangenciando um cone por dentro, como ilustra a figura. A distância entre o centro da superfície esférica ao vértice do cone é de 6 centímetros e o ângulo formado pela reta geretriz do cone com seu eixo é de 30 graus. A distância da base da calota fora do cone ao centro da superfície é 2/3 da medida do raio da superfície esférica.
O volume da calota é de... Pessoal, o que é a calota, né? Imagina que você vai numa sorveteria e aí você vai pegar um sorvete, né? De casquinha, ou uma casca qualquer, grande, pequena, média, não sei. Pega lá a casquinha do sorvete, certo? Esse é o seu cone. Aí a moça, né, vai pegar lá o sorvete e pega uma bola no formato mesmo esférico, né? Como se fosse uma esfera mesmo. E aí coloca ali. A parte que fica fora dessa esfera, que é o sorvete, que fica fora da casquinha, é a nossa calota, beleza? Vai ser a calota. Show de bola? Pronto, tá aqui, né? A figura tá ilustrando aqui legalzinho pra gente, beleza? Show. Agora vamos pegar as informações, né? Esse desenho aqui ele vai nos ser muito útil. Vamos para as informações da questão. Primeira informação importante é que ele diz que a distância entre o centro da superfície esférica, então, ou seja, qual é o centro da superfície esférica? Esse ponto bem aqui, tá? Cadê? Esse ponto bem aqui. Eu vou colocar de laranja, beleza? Esse é o ponto da superfície da esfera. Show de bola. Pronto. A distância entre o centro da superfície esférica ao vértice do cone, cadê o vértice do cone? Está bem aqui o vértice do cone. Ele está dizendo que essa distância aqui, né? Essa distância aqui, pessoal, vale quanto? Vale 6 centímetros. Beleza, informação importante que a gente tem aqui, tá? E o ângulo formado pela reta geratriz do cone, você não pode esquecer nunca qual é a reta geratriz de um cone, tá? Então vou colocar aqui de outra cor. Qual é a reta geratriz de um cone? Essa aqui é a minha reta geratriz, não pode esquecer isso de forma alguma. Ou seja, olha o que ele fala. A distância entre o centro da superfície esférica e o vértice do cone é de 6 centímetros. E o ângulo formado pela reta geratriz do cone com seu eixo, ou seja, o eixo, né? Exatamente esse segmento aqui. É onde essa reta geratriz que vai rotacionar em torno desse eixo para eu ter esse cone, né? Então, com o seu eixo, é de quanto? É de 30 graus, tá? Então, isso aqui, pessoal, vai valer quanto? Isso aqui vale 30 graus. Tenho essas informações aqui. Outra informação importante é que a distância da base da calota fora do cone ao centro da superfície esférica é de 2/3. Ele está me dizendo agora, pessoal, isso aqui, ó. A distância da base da calota fora do cone, tá? A calota está aqui um pedaço um pouco fora do cone. Ao centro da superfície esférica é de 2/3. Ou seja, pessoal, essa distância aqui, ó, é de quê? É de 2/3, tá? Isso aqui vai valer 2/3. Isso aqui é 2/3. Tá bom? Show de bola. A medida do raio da superfície esférica é exatamente isso que ele está dizendo, né? A distância entre a base da calota fora do cone e o centro da superfície esférica é de 2/3. Essa distância aqui, ele está dizendo que isso aqui vale 2/3. Beleza. Dadas essas informações, o que eu vou ter que fazer, pessoal? De nada vai valer você analisar essas coisas se você não tiver, se você não souber como é que calcula o volume da calota de uma superfície esférica, tá bom? Então, a fórmula para eu calcular o volume da calota de uma superfície esférica vai ser o quê? O volume da calota vai ser o quê? Vou colocar aqui o volume da minha calota vai ser o quê? É sempre o quê? Π vezes a altura da calota ao quadrado vezes 3 vezes o raio da esfera menos a altura da calota, isso dividido por 3. Beleza? Então, tudo que você precisa ter aqui em mente, né, anotar e guardar no seu coração, com muita força, é o volume da calota, a fórmula para calcular o volume de uma calota. Vai ser π vezes h, só que esse h aqui, pessoal, é quem? É a altura da calota, tá? Então, vou até colocar bem aqui para vocês, para deixar claras as coisas. Isso aqui é o quê? A altura da calota. E o Rzão aqui, pessoal, o Rzão é o raio da circunferência. Da circunferência já, da esfera, perdão. Show de bola. Perfeito.
Então, o que eu tenho que descobrir aqui? Eu tenho que descobrir a altura da calota. Qual vai ser a altura da calota, né? É o centro aqui da base até aqui, até tocar aqui o eixo, né, da calota, até tocar na borda da calota aqui em cima, né? Pronto. Então, claro que tem que ser, né, tocar o ponto mais alto dessa calota, né, para eu ter a altura. Né? Beleza, pessoal. Então, isso aqui, né, deixa eu ver aqui. Então, aqui vai ser a altura da calota. Isso aqui é a altura da calota. Se isso aqui é a altura da calota, pessoal, o raio, né? O raio da esfera, ela vai ser o quê? Ela vai do centro da esfera até a borda, né, da minha esfera aqui. Tá bom? Pronto, então eu tenho que descobrir o quê, pessoal? Eu tenho que descobrir o raio dessa esfera, né? E eu tenho que descobrir, claro que o raio aqui vale qualquer coisa, né? Eu tenho que descobrir o raio dessa esfera e a altura da calota. Se eu descobrir essas coisas, beleza. Eu consigo descobrir o volume da calota, beleza? Como eu faço para descobrir esse raio aqui? Você tem que usar as ideias que você tem aqui, ó, tá bom? Você tem aqui algumas coisas que são bem interessantes, certo? Primeiro, pessoal, que esse raio aqui, como isso aqui tangencia, né? Essa esfera está tangenciando esse cone, aqui na reta geratriz, deixa eu apagar aqui na minha reta geratriz, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, beleza? Vai formar um ângulo de 90 graus, sempre, tá bom? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a esfera está tangenciando, né? Aqui esse cone, então se eu traçar aqui o raio nesse ponto de tangência, eu vou ter aqui um ângulo reto, beleza? Então aqui vai ser 90 graus. Eu tenho esse ângulo aqui que vale 30 e eu tenho essa medida aqui. Essa medida aqui pra gente, pessoal, acaba sendo o que pra gente? Acaba sendo a nossa hipotenusa, né? É a nossa hipotenusa, porque isso aqui são catetos. Isso tudo aqui é cateto, certo? Se você analisar aqui, tudo aqui é cateto, beleza? Então, como é que eu vou fazer para descobrir, né, qual é esse raio? Bom, você tem aqui hipotenusa e tem um ângulo aqui e quer descobrir o raio. O raio, nesse caso aqui, quando eu traço aqui esse raio e vejo aqui a relação que eu consigo formar de um triângulo retângulo, quando eu faço isso, deixa eu só colocar aqui de novo, eu vou ter que esse raio aqui, nesse triângulo retângulo, acaba sendo o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, né? Acaba sendo o ângulo oposto ao ângulo de 30 graus. Portanto, pessoal, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto com o ângulo que eu tenho? É o seno, né? Então, esse raio aqui eu consigo descobrir pelo seno, beleza? Ou seja, seno de θ é o quê? É o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Tá bom? Só que esse meu seno de θ aqui, quem é o θ agora? É 30, né? Então aqui vai ser o quê? Seno de 30 igual ao quê? Igual ao meu cateto oposto. Quem é meu cateto oposto é R, né? Sobre a minha hipotenusa. A hipotenusa aqui no caso é 6, tá? Beleza, seno de 30 é 1 meio, né? Seno de 30 é 1 meio, tá? Você tem que lembrar isso aí, tem que estar forte na sua cabeça. Seno de 30 é 1 meio igual a R sobre 6. Produto do meio pelos extremos, passa esse 6 logo multiplicando para o outro lado, você vai ter R igual ao quê? R igual a 6 sobre 2, o teu R vai ser 3, beleza? O teu R é 3. Portanto, pessoal, se o teu R é 3, né, você já descobriu um elemento aqui. Isso aqui é 3, pessoal. Isso aqui vale 3. Olha só, pessoal. Então, eu descobri que o raio vale 3. Se o meu raio vale 3, olha o que eu tenho. Se você prestar atenção, pessoal, aqui, o centro da superfície dessa esfera até a ponta aqui da calota é raio. Isso é raio, né? Porque o raio é o quê? É a distância do centro a qualquer borda dessa esfera, né? Então, se eu pegar aqui o centro da esfera até aqui, a ponta dessa calota, eu vou ter raio. Se eu vou ter raio, e ele está dizendo que isso aqui vale 2/3, pessoal, quanto falta para
para eu ter o raio total aqui? É 1/3, né? Falta 1/3, porque o raio é 3, pessoal. Isso tudo aqui, ó, se você prestar atenção, ó, o centro da esfera até essa ponta aqui vai ser 3, porque isso aqui é raio. Só que isso aqui já vale 2/3. Se isso aqui já vale 2/3, aqui tem que ser 1/3, né? Isso aqui tem que ser 1/3, certo? Isso aqui vai ter que ser 1/3. Portanto, a altura, pessoal, vai ser o quê? 1/3 do raio. Vocês conseguem ver isso? Eu tenho 2/3 aqui, o H é 1/3 do raio, porque tudo é o raio aqui. Do centro dessa superfície esférica até a ponta aqui na calota, né? Ou seja, na verdade, para qualquer segmento que sai do centro na borda da esfera, vai ser raio, né? Inclusive tocando aqui, né, na ponta. Bom, só que isso aqui é a altura, né? Aqui a base da calota fora do cone até aqui o ponto mais alto da esfera, né? Esse ponto aqui é a altura. E ele disse que essa partezinha aqui, ó, daqui da base, que está fora da base da calota até o centro, é 2/3. 2/3 mais 1/3 vai ter que dar o raio. Ou 2/3 mais H tem que dar o raio. Para 2/3 mais H dar o raio, é porque o H tem que ser 1/3 do raio. Né? Só que o raio é 3, pessoal. Então, se o raio é 3, o H vai ser o quê? 1/3 de 3 é 1, né? Substituindo aqui vai ficar 3, 1/3 vezes 3, 3 simplifica com 3, fica 1. Ou seja, pessoal, esse Hzinho aqui é 1. Tudo que eu preciso saber. Né? Então aqui você tem que fazer essa análise minuciosa aqui, para descobrir o raio, para você depois descobrir o H, tá bom? Então você tinha que perceber o quê? Essa informação foi importante, né? Ele não ia te dar essa informação em vão, ó. A distância da base da calota fora do cone, bem aqui, esse ponto verdezinho aqui, que eu separei, ao centro da superfície esférica é 2/3 da medida do raio da superfície esférica. Bom, se isso aqui é 2/3 do raio, esse Hzinho aqui vai ter que ser 1/3 do raio, né? Porque 3 é o todo, o denominador aqui é o todo. Então, se você tem 2/3 e falta quanto para o raio? Falta o H vai ter que ser 1/3 do raio. Então, isso aqui, na verdade, é 2/3 de R, tá bom? Faltou o Rzinho aqui. Então, por isso que acaba causando essa confusão. Ou seja, 2/3 de R mais H vai ser igual a R. Tá bom? Pronto. Logo, então, aqui o meu H vai ser igual a 1. H é a altura dessa calota, né? Ou seja, a base da calota até o ponto mais alto aqui da minha esfera. Beleza? Show de bola. Pronto, agora eu tenho o meu H, a altura da calota, e eu tenho o raio da esfera. Agora eu consigo aplicar aqui a fórmula, né? O volume da calota vai ser o quê? Π vezes H, só que H é 1, então vai ser 1 ao quadrado, isso vai dar π. 1 ao quadrado vai ser 1, 1 vezes π é π. Sobre o quê? 3 vezes o R, só que o R é 3, ó. O raio vale 3. Se o raio vale 3, eu vou ter 3 vezes 3, que é 9, menos o H. Só que o H é 1, né? Isso sobre 3, tá? Então, o volume da calota vai ser o quê? O volume da calota vai ser 9 menos 1 é 8, então eu vou ter π8 sobre 3, né? Ou, né, você pode reescrever isso aqui, 8π sobre 3, dá a mesma coisa também. Tá bom? Então, o volume da minha calota vai ser o quê? Vai ser 8π sobre 3. Ah, unidade de medida, né? Claro, não posso esquecer. Isso tudo está em centímetro, né? Centímetro. Então, se está tudo em centímetro, o raio vai ser em centímetro também, porque essas coisas são em centímetro. Isso aqui acaba sendo centímetro. Então, aqui também vai ser centímetro, só que centímetro cúbico, né? Porque é volume, né? 3 dimensões eu vou ter. Beleza? Então, portanto, né, essa questão aqui eu vou ter a letra B como meu gabarito, pessoal. Questão 7. Questão 7 diz o seguinte: uma reta R passa pelas interseções das circunferências dadas pelas equações x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3 igual a 0 e x ao quadrado mais y ao quadrado menos x menos 4y menos 3 igual a 0. Ele quer que você determine a equação da reta perpendicular R que passa pelo ponto médio do segmento que liga as interseções dessas circunferências. Pessoal, essa questão aqui, se você não fizer um desenho na geometria, pessoal, geometria, o desenho, ele não serve como uma resposta, não é prova de nada. Mas ele serve muito para te dar um norte para resolver essa questão, para resolver esse tipo de questão. Então você precisa ter um norte para resolver esse tipo de questão. Como é que a gente faz isso para ter esse norte? Né? O que a gente vai fazer? Vamos desenhar, para tentar visualizar mais ou menos como funciona isso. Ó, ele está dizendo que uma reta passa pelas interseções das circunferências. Então, existe uma interseção entre essas circunferências.
Se existe uma interseção entre essas circunferências, né? Então, elas não são tangentes. Se fosse tangentes, ia ser um único ponto. Elas se intersectam, né? Então, existe uma interseção entre essas circunferências aqui. Beleza? Aí, olha o que ele diz, que a reta R passa pelas interseções das circunferências. Tá? Essa interseção eu sei como é? Não, pessoal, ela pode ser de qualquer jeito, né? Então, eu vou ter aqui o R, vou ter aqui os pontos de interseção, tá? Eu vou ter aqui os meus pontos de interseção. Vou chamar o ponto aqui de ponto A e aqui de ponto B. Tá bom? Esses são os pontos de interseção dessas circunferências. Aí ele diz que o R passa, né? O R passa por essas interseções. Então, se o R passa por essas interseções, eu vou traçar aqui a reta R. Beleza? Então, traçando aqui a reta R, essa aqui é a minha reta R. Vamos lá? Aí o que mais que ele fala? Aí ele fala o seguinte, ó, determine a equação da reta R? Não, né? Seria legal se fosse da reta R. Você tem 2 pontos e aí pronto. E aí você conseguiria descobrir a equação dessa reta R. Mas não é isso que ele quer. A UFRR em 2020 decidiu pegar um pouquinho mais pesado, né? Apelar um pouquinho mais. Se ele pede a equação dessa reta R, seria uma maravilha, né? Você tem os 2 pontos aqui, acabou, né? Dá para descobrir quais são esses pontos de interseção e pronto, acabou a brincadeira. Só que aí, né? Ele diz que determina a equação da reta perpendicular a R. Ou seja, uma reta perpendicular a outra é quando a interseção entre essas retas forma um ângulo de 90 graus. Então ele está me dizendo que ele quer a equação da reta que é perpendicular a R. Mas é perpendicular em qualquer ponto dessa reta R? Não, né? Que passa pelo ponto médio do segmento que liga as interseções das circunferências. Ou seja, pessoal, qual é o segmento que liga a interseção dessas circunferências? É o segmento AB, né? Então, AB é o segmento que liga as interseções dessas retas, que é uma parte de R. Ou seja, pessoal, vamos colocar aqui, né? Vamos supor que... vou colocar aqui de verde. Vamos supor que aqui é o meu ponto médio, tá? Vou colocar aqui, esse aqui é meu ponto médio. Ele está querendo o seguinte, gente. Dado esse ponto médio aqui, eu vou chamar ele de CM, tá? Eu vou chamar de CM, é o ponto C, e que esse ponto C ele é ponto médio aqui de AB, tá? Então, eu vou colocar CM de AB. Então, eu estou fazendo uma nomenclatura aqui meio pesada, mas só estou dizendo que C é ponto médio de AB, tá bom? C é o ponto médio de AB. Beleza. Então, ele quer o que, gente? Ele quer a reta que é perpendicular a R que passa por esse ponto médio. Ou seja, ele quer a equação dessa reta bem aqui, ó. Essa reta aqui, que eu não sei, eu vou chamar de reta S, tá? Mas aí a nomenclatura também fica a seu critério. Ele quer a equação dessa reta aqui, pessoal. Ele quer a S, né? A minha S é uma reta também, né? Ele fala, ó, a equação da reta perpendicular. A equação geral da reta perpendicular é o quê? Na forma reduzida. É AX mais B, né? Ou MX mais N, né? Pensando em coeficiente angular e coeficiente linear. Pessoal, vou ter que descobrir essa S aí, tá bom? Como é que eu faço para descobrir essa S, né? Aqui é Y igual a X mais B. Pessoal, o que eu vou ter que fazer? É uma questão trabalhosa, tá? Ela vai ser longa um pouquinho. Por quê? Para você descobrir a equação dessa reta S, com um único ponto, isso é impossível. Você não vai conseguir, tá bom? Isso é bem difícil. Pensar em descobrir um outro ponto aqui dessa reta S, da circunferência, que é em interseção com S, é impossível. Por que é impossível? Porque eu não tenho a reta S. Então, pegar o ponto que é a interseção das duas aqui é impossível, fazer aqui a mesma coisa também não dá. Ou seja, pessoal, qual vai ser o nosso longo caminho aqui, que eu vou tentar simplificar o máximo possível? A gente vai ter que descobrir a equação da reta R. Descobrindo a equação da reta R, a gente vai ter que lembrar de uma propriedade bem legal entre retas perpendiculares, que diz o quê? Quando eu tenho retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, só que esse outro coeficiente angular tem que ser inverso e oposto, tá bom?
tem que trocar o sinal e tem que inverter numerador e denominador. Então, por essa propriedade, você descobrindo o R, você já descobre o coeficiente angular da reta S. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, dá para descobrir o R? Dá para descobrir o R, gente, porque a gente consegue descobrir os pontos de interseção, ponto A e B. Uma vez que a gente tem dois pontos, a gente consegue, dois pontos pertencentes a R, a gente consegue descobrir a equação dessa reta R. Então, a gente vai ter que fazer o quê, pessoal? A gente vai ter que descobrir quais são esses pontos de interseção. Descobrimos o ponto de interseção. Vamos pegar e descobrir qual é a cara da R. A gente consegue descobrir qual é a cara da R. Uma vez que a gente descobre a cara da R, vai ficar beleza, porque quando eu tenho retas perpendiculares, duas retas perpendiculares, toda vez que eu tenho duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é igual ao oposto e inverso da outra. Então, se eu descubro o R, a cara da R, eu descubro o coeficiente angular. É só pegar o oposto e o inverso desse coeficiente angular, vai ser o S. Só vai ficar faltando eu descobrir o coeficiente linear. Então, essa é a forma que eu trouxe para vocês hoje aqui, um pouco trabalhosa, mas que vale a pena, a gente vai trabalhar aí outras coisas, outros conceitos que são importantes, ponto médio entre dois pontos, interseção entre circunferências. Então, querendo ou não, é uma forma de a gente estar praticando e relembrando os conteúdos que são importantíssimos de geometria analítica, né? Então, nessa questão, ele pegou geometria analítica e cobrou pesado, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só, vai ser mais trabalhoso mesmo, tá bom? Então, o primeiro passo, para eu descobrir qual é a equação da reta R, eu tenho que descobrir quais são esses pontos A e B. E eu consigo descobrir os pontos A e B porque é interseção. As coordenadas de A e as coordenadas de B vale para a primeira circunferência e vale para a segunda. Então, o que eu posso fazer para descobrir as coordenadas de A e B? Eu posso igualar as duas, pessoal. Você pode igualar as duas para você ter essas coordenadas aqui, tá? Então você já olha assim, meu Deus, isso vai ser um absurdo igualar essas coisas. Nem tanto. Eu vou até aproveitar esse espaço aqui que ele me deu aqui. Em vez do E, eu vou colocar igual aqui, ó. Em vez desse E, eu vou colocar o igual. Beleza? Vamos aproveitar o espaço que a gente tem. Vou apagar o Ezinho aqui, ó. E eu já vou usar essa igualdade. Por quê? O primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal, é descobrir quanto vale, qual é esses pontos A e B. E como eles são pontos de interseção entre as duas circunferências, eu consigo descobrir isso, né? Basta eu igualar essas equações da circunferência. Pessoal, quando você igualar essas duas aqui, ó, toda vez que eu tenho uma equação em que eu tenho termos iguais dos dois lados, isso vai cancelar, vai sumir, né? Mas tem que ser iguais mesmo, tá? Não pode ser oposto, não. Se os sinais são diferentes, não vai sumir, não. Agora, mas, por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, imagina que você tem x mais 2 igual a x mais, sei lá, mais y, né? Opa, esses termos aqui são iguais, exatamente iguais, mas estão em lados opostos, né? Um está no primeiro termo da equação, o outro está no segundo termo da equação. Bom, primeiro membro da equação, uma está no primeiro membro, a outra está no segundo membro. Então, como são coisas iguais em membros diferentes, isso vai anular, né? Porque se passar o menos x para cá, isso vai zerar. Então, pronto, se eu tenho coisas iguais dos dois lados da equação, isso some, né? Então, por exemplo, x² com x² some quando eu igualo essas coisas. Y² com y² some também. 2x e menos x não, né? Se eu passar o menos x para o outro lado, eu vou ter 2x mais x, isso aqui vai ser 3x. Igual o que, pessoal? Ó, eu vou ter menos 4y aqui, ó. E aqui eu tenho 2y. Passa esse 2y para o outro lado. Você vai ter menos 4y menos 2y. Isso aqui é menos 6y. Beleza. E aí, menos 3 e menos 3 são coisas iguais em lados opostos da equação, né? Então, isso aqui vai dar zero, tá? Aqui vai sumir, tá? Opa. Pessoal, eu igualei essas coisas, tá? Então, o igual a zero vai sumir também. Eu só esqueci de apagar aqui, mas a gente apaga aqui rapidinho, tá bom? Essas coisas vão sumir, tá? Eu só tô querendo ganhar aqui espaço e tempo pra gente não perder tempo nessa questão, porque ela tem coisa para fazer. Beleza? Então, pronto. 3x vai ser igual a menos 6y. Para 3x ser igual a menos 6y, o x tem que ser quanto? O x vai ter que ser menos 2y. Beleza. Então, eu tenho que o x tem que ser menos 2y. Legal. Então, faz o que agora? Se o x é igual a menos 2y e as coordenadas vão ser iguais nos dois pontos, pega esse valor de x e substitui em qualquer uma das equações, porque aí você vai ter os valores de y, você consegue os valores de x, e aí, logo, você consegue descobrir os valores de x e y.
de A e B, as coordenadas de A e B, a gente descobre a reta de A, consegue descobrir o coeficiente angular de S, só vai faltar o linear, a gente faz isso e aí morre a questão. Beleza? Então pronto, x é igual a menos 2y. Então eu posso pegar esse valor de x isolado, vou apagar aqui mais uma vez. Então eu posso pegar esse valor agora isolado de x e substituir em qualquer uma das duas circunferências. Pode? Claro que pode, porque nesses pontos aqui, eu estou analisando nesses pontos de interseção, as coordenadas vão ser iguais, né? O mesmo x de A é o mesmo x de A para essa circunferência é a mesma coordenada, a mesma abscissa para essa circunferência em A, né? Então eu posso fazer isso aqui. Então faça isso. No lugar de x, coloco menos 2y. Vai ficar como aqui, pessoal? Eu vou fazer aqui em cima. Tá, eu vou deixar isso aqui. Eu vou fazer isso aqui em cima. Vai ficar o quê? Menos 2y ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes o x, só que o x agora é menos 2y, tá? Isso aqui vai ser o quê? Mais 2y menos 3, tá bom? Isso aqui que eu vou ter, substituindo. Isso tudo é igual a zero, né? Agora eu pego igual a zero porque eu não estou mais igualando essas equações, tá? Estou resolvendo passo a passo. Beleza, agora menos 2y ao quadrado, pessoal, menos 2 ao quadrado vai ficar 4 e y ao quadrado é y ao quadrado. Y ao quadrado, 4y ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai dar quanto, gente? 5y ao quadrado. Mais 2 vezes menos 2y, menos 2y, menos 4y, perdão. Menos 4y mais 2y, isso vai dar menos 2y. Isso aqui, menos 3 igual a zero. Beleza, agora a gente descobre os valores de y. Como é que a gente descobre os valores de y? Olha que beleza, equação do segundo grau. Ou você tenta aqui procurar, né, uma relação, usar a relação de Girard, né, perceber qual é a relação que tem entre coeficientes e raízes, né, coeficientes aqui e raízes. Ou você, aqui vai ser mais difícil você pensar nisso, né? O x1 mais o x2 tem que ser menos 2 sobre 5. O 2 sobre 5 e o x1 vezes o x2, o produto, ou o y1 vezes o y2, tem que ser menos 3. Isso não vai ser tão simples não, tá? Então aqui eu te recomendo tacar ali, fazer mesmo o Bhaskarazão, né? Para descobrir. Como é que você faz o Bhaskarazão? O Bhaskarazão é o quê? É o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Pessoal, descobre o delta. Como é que descobre o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Você vai descobrir o delta, pessoal. O seu delta vai dar 64, tá bom? Então eu vou agilizar um pouco aqui as contas, porque se a gente for fazer tudo muito passo a passo, isso vai dar, a gente vai perder muito tempo. Então, a ideia é você calcular o delta. Você tem que chegar, quando você calcular o delta, você tem que chegar em delta igual a 64, tá bom? Então esse aqui, o meu delta vai dar 64. Pronto. Para eu descobrir o y, não é x, né? Aqui é em função de y. Então, mania de colocar o x. Então, meu yzão vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O delta eu já sei, vale 64. Então, quanto vai ser o meu y1? O meu y1, pessoal, vai ser 1, tá? Professor, como é que você chegou em y1? E o y2 vai ser menos 3 sobre 5. Como você fez isso? Então, um resumão aqui de como é que a gente chega nesses valores. Se o teu delta é 64, a raiz de 64 é 8. A primeira raiz vai ser menos b, só que o b já é negativo, gente. Ó, o b já é negativo. Cadê? É menos 2y. É menos 2. Então, menos 2 com menos 1 vai ser 2 positivo. Quer dizer, menos vezes menos 2, mais 2. Então, eu vou ter 2 mais a raiz de delta. Só que o delta é 64. 2 mais 8, né? Porque a raiz de 64 é 8. Então, 2 mais 8, né? Encontrando a primeira raiz, vai dar 10. 10 sobre 2 vezes a. O a é 5, pessoal. 2 vezes 5 é 10. 10 sobre 10, acabou. É o meu y1. Então, meu y1 vale 1. O y2, a raiz de delta é 8, só que agora menos. 2 menos 8 é menos 6. Menos 6 sobre 10, né? Porque 2 vezes o a vale 5. Então, vai ficar menos 6 sobre 10. Simplificando menos 6 sobre 10, você vai ter menos 3 sobre 5. Beleza? Pronto! Agora que você descobriu as ordenadas, você consegue descobrir as abscissas, né?
Por quê? A minha abscissa 1 aqui, né? Eu vou colocar a abscissa 1. Eu vou colocar as coordenadas de A, pessoal. Qual vai ser as coordenadas de A? As minhas coordenadas de A vai ser o quê? Vai ser... eu vou colocar x'1 e y'1, tá? E as coordenadas de B vai ser x duas linhas e y duas linhas, tá bom? Então pronto. Então, se o y' é 1, pessoal, para y1, ó, olha aqui, ó, eu posso usar essa relação aqui, pessoal, entre abscissa e ordenada. Por que eu posso? Porque eu estou analisando só os pontos que são pontos de interseção. Então, o y'1, o meu x'1 vai ser o que então aqui, pessoal? Usando essa relação aqui do início, que ela é importantíssima. O meu x'1 vai ser o quê? Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, ou seja, quais são as coordenadas do meu ponto A? As coordenadas do meu ponto A aqui de interseção é menos 2 e 1. Porque quando o y é 1, aqui usando essa relação, né? Eu posso fazer isso e eu fiz isso justamente porque são interseções aqui. Eu igualei as equações, lembra lá no começo? Igualei as interseções. Beleza, então eu vou ter menos 2 e 1. Para o meu x duas linhas, né, na verdade, quando o y é menos 3/5, eu vou ter o quê? Menos 3 vezes menos 2. Isso é 6 positivo, porque menos com menos fica mais. Então fica 6 sobre 5. Então aqui é 6 sobre 5. Beleza? Pronto. Então eu vou pegar as coordenadas de B, sendo x duas linhas e y duas linhas. Ou seja, o meu x é 6/5 quando o y é menos 3/5. Professor, e agora que nós descobrimos isso? Estamos quase na metade da questão. Olha que legal. Se você descobrir o A e o B, pronto, né? Você consegue descobrir a equação dessa reta R. Vamos descobrir a equação dessa reta R? Vamos lá. A equação da reta é o que, gente? A equação da reta. A gente já viu, né? Dados os dois pontos. A equação da reta, dados os dois pontos, vai ser o quê? y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Beleza? Então, vamos usar isso, né? Porque você tem aqui os pontos, ó. Você tem aqui essas coordenadas aqui. Você tem as abscissas e tem as ordenadas. Vamos aplicar isso para encontrar o R, tá? Isso aqui é o R, pessoal. Não vamos esquecer que a gente está calculando aqui o R, beleza? Então, esse aqui é meu R. Tá, então olha só. Isso aqui, na verdade, né, pessoal, qual é a cara do y, né? Eu estou começando a misturar as coisas aqui. Qual é a cara do y? O y vai ser o quê? Não é mx mais n, onde m é o meu coeficiente angular? Pronto, se eu descobrir o coeficiente angular, eu pego qualquer uma das ordenadas aqui, e pegando uma abscissa, escolho qualquer um dos pontos, pego a ordenada e a abscissa e descubro o coeficiente linear. Como eu encontro o coeficiente angular, pessoal? Isso aqui é importante, isso é bom a gente revisar essas coisas. Como é que eu encontro o coeficiente linear? O coeficiente linear de uma reta é o y2 menos o y1, tá? Sobre x2 menos x1. Beleza? Tá. Isso vai dar quanto? Quem é meu y2, pessoal? Qual vai ser o meu y2 aqui? Meu y2 vai ficar como? y2, quem é meu y2? Aqui, o y2, menos 3/5. Menos 3/5. Quem é meu y1? Menos o y1, que é 1. Que vai ficar 1. Tá? Sobre quem? O meu x2. Quem é meu x2? É 6/5. Então vai ficar 6/5 menos o meu x1. Quem é o meu x1 é menos 2. Então menos com menos, isso aqui vai ficar mais, tá? Aí aqui você tem que fazer as operações basiconas, tá bom? Você tem que lembrar dessas operações aqui, fração com número inteiro, enfim. Isso aqui fica como? 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 3, menos 8. Então isso aqui vai ficar menos 8/5. Sobre 5 vezes 2, 10. Mais 6, 16. Então isso aqui vai ficar 16 sobre o quê? 5, né? Aí você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Quando você fizer isso, o 5 vai sumir. Então, você vai ficar, na verdade, com menos 8 sobre 16. Simplificando isso aqui por 8, simplificando essas coisas por 8, você vai ter o quê? Você vai ter menos 1 sobre 2. Então, você vai ter aqui menos 1 sobre 2. Então, esse é meu coeficiente angular. Beleza, se eu tenho o meu coeficiente angular, para eu descobrir o coeficiente linear, eu faço o quê? Escolho qualquer um dos dois pontos, pego o x e o y e substituo aqui para descobrir
o coeficiente linear. Tá, eu vou pegar a primeira, obviamente, né? Porque não tem frações, então pegue a primeira, a mais simples possível. O y é quanto? O y é 1. O m, eu já sei, é menos meio. Vezes quem? Vezes o x, mas o x é quanto? É menos 2. Mais n. Pessoal, aqui dá para simplificar 2 e 2, porque é um produto, e menos com menos vai ficar 1. Ou seja, vai ficar 1 igual a 1 mais n. Para você somar 1 mais alguma coisa, para dar o próprio 1, é porque esse n tem que ser o elemento neutro da soma. Qual é o elemento neutro da soma? É o zero, né? Então, n aqui é zero. Opa, se o meu n é zero, olha que maravilha, pessoal. Então, a minha equação da reta R é o quê? N é zero. Se o n é zero, olha que maravilha, né? Se o n é zero, então eu vou ter y igual a m vezes x. Só que o meu m, meu coeficiente angular, é menos meio. Então eu vou ter menos meio sobre x. Pessoal, essa é a minha reta R. Descobri. O meu R é quem? O meu R vai ser y igual a menos meio sobre x. Menos meio x. Uma vez que você descobriu y e S é perpendicular a y, pessoal, você está no caminho para descobrir agora o S, a equação da reta S. Então a gente vai apagar aqui, né, porque a gente já tem a equação dessa reta, beleza? Então foi um passo importantíssimo, tudo isso aqui. Descobrimos a equação da reta R. Agora, a gente já tem uma boa parte, né? Na verdade, a gente já vai ter pelo menos a metade da reta S. Vou apagar tudo isso aqui, tá bom? Então, olha só, pessoal. Agora, para eu descobrir essa reta S, né? Essa tão sonhada reta S que nós estamos querendo. Pessoal, para eu descobrir essa reta S, eu já sei uma coisa. Eu já tenho uma propriedade. Qual é a propriedade? É que o coeficiente angular da reta S, por elas serem perpendicular, vai ser o oposto e inverso do coeficiente angular da reta R, porque elas são perpendiculares. Então, uma coisa eu já sei. Eu já sei aqui que o meu y vai ser o quê? O meu y vai ser... Qual é o oposto? O oposto é trocar o sinal, então vai ser positivo. E o inverso? O inverso é troca o numerador com o denominador. Então, eu vou ter aqui 2. Tá? Então, vai ser 2x mais um n. Só que para descobrir o n, pessoal, você precisa ter pelo menos um ponto da reta S. E o único ponto da reta S que você tem é o queridíssimo C, que estava tão sumido aqui o ponto médio, né? Mas que a gente vai usar. Você precisa desse ponto médio agora, nada é dado em vão, né? Nada é dado por acaso. Esse ponto C aqui, ele agora é crucial para eu descobrir o n aqui, o coeficiente linear, porque eu já tenho o coeficiente lá. Eu já sei que vai ser 2x mais alguma coisa. Agora, quem é esse n? Para eu descobrir o n, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o y, né? Um ponto de S, pego o yx e descubro o n. Mas eu não tenho esse ponto, mas eu tenho o C. E eu sei que C é o quê? É ponto médio de AB. Como é que eu faço para descobrir agora o C, pessoal? Para eu descobrir o ponto médio de 2 pontos, você faz o quê? Ponto médio. Então, como é que eu calculo o ponto médio? Eu vou chamar aqui de CM de AB, tá? Eu dei essa nomenclatura aqui para dizer que C é o ponto médio. Como é que eu calculo? É só calcular a média das coordenadas. Você calcula a média das abscissas, ou seja, menos 2, faz x1 mais x2 sobre 2, ou seja, é menos 2 mais 6 quintos, sobre 2, né? E calcula a média das ordenadas. Então, 1 mais, isso aqui vai ser menos 3 quintos, então vai ficar só menos, né? Menos 3 quintos, tudo sobre 2 também, beleza? Aí isso aqui, pessoal, vai ser o quê? Como é que vai ficar isso? Aqui, menos 5 vezes 2, 5 vezes menos 2 é menos 10. Menos 10 mais 6, menos 10 mais 6, isso vai dar menos 4, né? Então, menos 4 sobre 2 é menos 2. Opa, então a minha abscissa de CM, que é ponto médio de AB, vai ser 2. Menos 2, perdão. Aqui é menos 2, né? Menos 2, porque vai ser menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Menos 4 sobre 5. Eita, professor, já está até cometendo confusão aqui. Isso aqui vai dar o que, na verdade? Menos 4 sobre 5, isso tudo sobre 2, né? E aqui vai ser 5 menos 3, né? 5 vezes 1 é 5, menos 3, 2. Então vai ficar 2 quintos sobre 2. Né?
E aí, pessoal, isso aqui vai ser o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, isso aqui, na verdade, o CM vai ser quem? O CM vai ser menos 4 sobre 10. Simplificando por 2, você vai ter menos 2 quintos. Então, olha só o cuidado que tem que ter aqui, né? Você vai ter menos 4 sobre 5 sobre 2. Aí multiplica, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você vai ter menos 4 sobre 10. Simplificando por 2, você vai ter menos 2 sobre 5. Beleza. Agora sim, eu tenho a abscissa desse ponto médio. E a coordenada? A coordenada vai ser o quê, pessoal? A coordenada agora é 2 quintos sobre 2, né? 2 quintos sobre 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 2 sobre 10. Só que aí 2 sobre 10 simplificando por 2, você vai ter o quê? Você vai ter 1 quinto, né? Beleza, pessoal? Pronto! Olha que maravilha! Descobri as coordenadas de um ponto da reta S. Estamos finalizando, pessoal, essa questão aqui maligna, né, que a UFRR fez. Pegou pesado a UFRR aqui. Então, C vai ser o quê? Vai ser menos 2 quintos e 1 quinto. Essas são as coordenadas aqui do ponto C. E eu preciso dessas coordenadas do ponto C, que é ponto pertencente à reta S, para saber esse coeficiente linear, tá bom? Pronto, substituir aqui. Vai ficar menos 2 quintos. Opa, perdão, 1 quinto, né? 1 quinto. Para eu descobrir o N, basta eu pegar um ponto dessa reta S, né? Então, o único ponto que eu tenho é o C. E eu descobri agora as coordenadas dele. 1 quinto vai ser igual ao quê? 2 vezes o x aqui em C é menos 2 quintos, mais o N, para eu descobrir. Então, vai ficar 1 quinto, né? Então, isso aqui vai ficar 1 quinto. 1 quinto igual ao quê? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 sobre 5, mais N. Esse menos 4 sobre 5 vai para o outro lado somando, então eu vou ter 1 quinto mais 4 quintos, né? Vai com o sinal inverso. Isso igual a N, beleza? Isso igual a N. Soma de frações com denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 4 é 5, 5 sobre 5 é 1. Olha que beleza. Então, meu N aqui é 1. Maravilha! Descobrimos a equação da reta S. 2x mais 1. Y vai ser 2x mais 1. Pessoal, aí você chega e olha para as opções. Você tem todo esse trabalho, tá bom? E aí você olha para as opções e não encontra isso aqui. Você teve todo esse trabalho e fala, meu Deus, tive todo esse trabalho para não encontrar a opção correta. Na verdade, a UFRR, nesse ano de 2020, né, o ano passado, foi tão cruel ao ponto de ainda exigir de você que você faça aqui uma manipulação para você chegar nisso aqui, né? Se você pegar a letra A aqui, pessoal, usando a propriedade distributiva, 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes 2 quintos vai dar 4 quintos. 4 quintos mais 1 quinto é 5 quintos, que é 1. Então vai ficar 1 mais 2x, né? Que é exatamente a reta S. Isso aqui é a letra A, tá bom? Tudo que ele quer de você é que você ainda descubra, use a propriedade distributiva, depois some para você chegar aqui na reta S, que é y igual a 2x mais 1. Ao dividir o polinômio x elevado a 6 mais 3x elevado a 6, esse polinômio aqui por x menos 1. Então eu tenho isso aqui dividido por x menos 1, pessoal. Esse polinômio de grau 6 dividido por x menos 1. Obtemos o número a como resto e um quociente de grau com termo independente b. O quociente, né, do grau m, faltou essa informação aqui, tá? Um quociente de grau m com termo independente b, tá bom? Então você acrescenta aí que falta aqui, né, um quociente de grau m, né, do termo do quociente, com o termo independente b. E aí ele quer o m menos a mais b. Pessoal, toda vez que ele pedir, que ele falar de divisão de polinômios, olha para o divisor. Se o divisor aparecer com essa cara aqui, ó, x menos a, pessoal, acabou. Você vai ter que usar Brillouin-Ruffini. Usa Brillouin-Ruffini. Professor, eu posso pegar isso aqui e sair dividindo? Você pode, sem nenhum problema, mas você vai ter um trabalho aí desnecessário. Você não precisa ter esse trabalho. Você só precisa lembrar de Brillouin-Ruffini, tá bom? Lembrou de Brillouin-Ruffini? Beleza, você vai calcular isso aqui. Por quê? Aplica o dispositivo de Brillouin-Ruffini, né? Usa a técnica de Brillouin-Ruffini. Porque se você usar a técnica, né, o dispositivo de Brillouin-Ruffini, você vai ter tudo de mãos beijadas, assim, muito mais fácil, né? Porque se você usar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, o Brillouin-Ruffini ele vai te dar o resto.
ele te dá o termo independente. E claro que a gente sabe, né? É fácil saber qual vai ser o grau do quociente, né? O polinômio que vai ser quociente dessa divisão. Por quê? Toda vez que você tiver um polinômio dividido por um polinômio desse tipo aqui, né? X menos A, o grau do quociente, o grau do polinômio que é quociente dessa divisão, vai ser sempre o grau do polinômio que é o dividendo, o grau do dividendo, né? Polinômio que é dividendo, menos 1, tá? Então, toda vez que tiver essa cara aqui de divisão, pega o grau do polinômio que é o dividendo e menos 1. Esse vai ser o grau do quociente, tá bom? Então você tem aqui, sabe que o grau desse polinômio é 6, grau 6, o dividendo é de grau 6. Então o grau desse quociente, né? O m eu já tenho como saber de cara. Eu já sei que o meu m vai ser 5. Por que meu m vai ser 5? Porque toda vez que eu tenho a divisão de um polinômio por um outro polinômio que é dessa cara aqui, o quociente, o grau do polinômio que é quociente é sempre o grau do polinômio que é o dividendo menos 1, sempre. Beleza? Então pronto, então o meu m eu já sei que vai ser 5. Só falta eu descobrir o a, que é o resto, e falta eu descobrir o b, que é o termo independente. Faz o que, pessoal? Eu uso o dispositivo de Brio-Ruffini, tá? Como é que eu uso o dispositivo de Brio-Ruffini? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, aqui vai a raiz do dividendo. Aqui vai ter que ser a raiz do divisor, perdão. Aqui vai a raiz do divisor. Quem é o divisor? O meu divisor é x menos 1. Para eu descobrir a raiz desse divisor, aqui vai a raiz, né, do polinômio que é o divisor. Então pronto, como é que eu encontro a raiz? Igual a 0, né? Então, ou seja, para isso aqui dar 0, o x tem que ser 1. Pronto, olha que moleza. Então aqui a raiz do teu polinômio divisor é 1. Acabou. Agora você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai pegar os coeficientes do dividendo. Então aqui, ó, vai quem? Então aqui vai quem, pessoal? Aqui vai os coeficientes do polinômio, né? Qual o polinômio? Que é dividendo. Então você vai pegar aqui os polinômios que é dividendo. Beleza? Ou seja, os coeficientes. Quais são os coeficientes? Se não aparece aqui é 1. Qual é o coeficiente aqui desse termo aqui, desse polinômio? É 3, né? Qual é o coeficiente do termo onde eu tenho x elevado a 4, gente? É 0, né? Por isso que sumiu. 0 vezes x elevado a 4 é 0. Então, por isso que ele sumiu. X elevado a 3 é a mesma coisa, o coeficiente do x elevado a 3 é 0. Aí do x elevado a 2 é menos 2, né? E do x elevado, aí do coeficiente aqui desse x é 1. E do termo independente é 2, tá bom? Pronto. Do meu termo independente é 2. Coloca a raiz do divisor aqui, do polinômio que é divisor, nesse caso vai ser aqui um binômio, né? Tá bem tranquilinho. E aí você vai colocar aqui os coeficientes, né? Do polinômio que é dividendo. Pronto. Aí você faz o quê? O dispositivo, a técnica de Brio-Ruffini, dispositivo, como você achar melhor, você vai repetir sempre o primeiro e agora vai seguir a seguinte lógica, a seguinte regra. Pega aqui o que você repetiu, multiplica com a raiz e soma com o próximo coeficiente. Então aqui você vai multiplicar com a raiz, multiplica aqui, e o resultado desse produto você soma com o coeficiente seguinte, tá bom? E aí, esse resultado você desce aqui, beleza? Então, 1 vezes 1 é 1, mais 3, 4, né? Aí, 4 vezes 1, 4, mais 0, 4. 4 vezes 1, 4, mais 0 é 4. 4 vezes 1 é 4, menos 2 é 2. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. E aí, 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Tá? Pessoal, lembra que isso aqui vai ser os coeficientes do teu dividendo. Olha que legal, pessoal. Esse é os coeficientes do teu quociente, na verdade. O quociente da divisão, esses vão ser os teus coeficientes. Ou seja, se você pegar aqui e reescrever, né? Aqui vai ser x elevado à quinta, porque eu já sei que o meu quociente vai ser de grau 5. Aqui vai ser x elevado à quarta, x elevado ao cubo, x elevado ao quadrado, x, termo independente. Sobra 1, professor. Esse 1 que sobrou, gente, sempre o que sobra é resto. Tá bom? Então aqui é mais, onde não tem sinal de menos é mais, né? Pronto. Aqui é teu quociente.
é o teu polinômio que é quociente. E o que sobra aqui, se eu já tenho um termo independente, né, o que sobra aqui no final sempre vai ser o teu resto. Beleza? Olha que legal. Então eu tenho o meu resto ele disse que é A. Quem é A? A é 5. Quem é o meu B? B é o termo independente, pessoal. Qual é o termo independente aqui? É o 3, é o que não acompanha nenhuma variável, né? É x elevado a zero, no caso. Então é 3. Pronto. Olha como se você usar Brio-Ruffini é muito mais rápido, pessoal, do que você fazer essa divisão. Você pode fazer a divisão? Pode, mas lembra, se tem um polinômio dividido por um binômio que tem essa cara, esse formato x menos a, acabou, pessoal. Então aí é só usar Brio-Ruffini, beleza? Então eu vou apagar aqui, tá? Então pronto, ele quer o quê? O valor de m, 5, menos o valor de a, só que o a também é 5, que é o meu resto da divisão, mais o b, que é 3. Então, menos 5, aqui 5 menos 5 é 0, e aí 3 sobra, né? Portanto, a minha opção correta vai ser a letra A, beleza? Ou seja, você vai ter que usar aqui Brio-Ruffini. Ou, professor, não quero usar Brio-Ruffini. Então, meu filho, faça a divisão aí, vai dar um negócio gigante, né? Grande, não tem necessidade, porque você pode usar Brio-Ruffini. Tem divisão onde o divisor tem essa cara aqui, é um binômio simples, né? Do primeiro grau, acabou, pessoal. Usa Brio-Ruffini aí e vai ser feliz, tá bom? Então, portanto, o nosso gabarito da 8 vai ser a letra A, tá bom? Vai ser 3. Beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar. A gente vai aqui para a questão número 9, que diz o seguinte: sabendo que x1, x2 e x3 são as raízes da equação 3x ao quadrado mais 2x mais x menos 1 igual a 0, o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 é... Bom, aqui você poderia, né, pegar e encontrar os valores dessas raízes usando, por exemplo, o dispositivo de Brio-Ruffini, só que você vai ter um certo trabalho para fazer isso, tá bom? Isso vai te dar um trabalho que você não precisa ter. Por quê? Toda vez que você tiver uma questão que te apresentar, que te falar das raízes e te der uma soma ou um produto, você deve pensar nas relações de Girard, beleza? Então, esse tipo de questão você vai ter que trabalhar dessa forma. Por quê? Opa, professor, ele me deu as raízes e ele está pedindo uma soma. Mas essa soma não está bem organizada, né? Você vai ter que trabalhar ela um pouquinho. Mas apareceu isso, pediu raízes e não pediu o valor dessas raízes, pediu ali uma soma, de algum jeito uma soma, um produto, é porque ele quer que você use as relações de Girard, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. O que diz a relação de Girard? Então vamos relembrar rapidinho? A relação de Girard diz o seguinte, ó, dado uma equação, né, vou colocar aqui generalizado, tá bom? É melhor a gente ver as coisas, no caso, generalizado. Fica melhor quando a gente vê dessa forma. Então, imagina que eu tenho um polinômio, né, de grau n, beleza? Então, meu polinômio ele é de grau n. Então, P de n vai ser o quê? Então, eu vou ter an x elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1, mas isso aqui vai embora, né? Até o meu coeficiente independente, né? Certo? Sem a raiz, né? Pronto, então aqui seria o meu A0, beleza? Dado um polinômio nesse caso aqui, eu consigo ter uma relação entre as raízes desse polinômio e os seus coeficientes, né? Então isso aqui, como eu faço isso, né? Eu vou ter... Como é que eu trabalho essas relações de Girard? A relação de Girard, ela começa assim, ó. A soma das raízes, então eu vou chamar R1 mais R2 até Rn, tá? Vão ser as raízes desse polinômio aqui. Se é um polinômio de grau n, esse polinômio vai ter n raízes, beleza? Então R2 mais R1 mais... Isso aqui vai embora, né? Mais R3 mais Rn. A soma dessas raízes vai ser igual ao termo an menos 1 sobre a n. Beleza? Isso aqui é menos, tá? Não pode esquecer do sinal de menos porque isso pode dar confusão. Essas coisas vão alternar, tá bom? Aqui você somou uma raiz uma a uma. Agora, se você pegar e somar as raízes duas a duas, né? Ou seja, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais... Isso aqui vai embora, né? Mais R1 vezes Rn mais
Aí mais Rn menos 1 vezes Rn, por aqui vai, né? E aqui vai embora. Você somar essas raízes 2 a 2, né? A soma dos produtos dessas raízes 2 a 2, isso vai ser o quê? Alterna, né? Se era negativo, agora vai ser positivo. A n menos 2 sobre a n. Beleza? E assim vai. E se for 3? R1, R2, R3, mais R1, R2, Rn, e assim vai até Rn menos 1, Rn menos 2, Rn. Isso vai ser igual ao quê? Se era positivo, agora vai ser negativo. Vai ser menos a n menos 3 sobre a n. Beleza? E assim vai. Até você ter também o produto das raízes, né? Todas juntas. R1, R2, até Rn, vai ser o quê? Menos 1 elevado a n vezes o A0, coeficiente independente, né? O coeficiente A0 sobre o coeficiente AN. Beleza? Então, galera, essa relação de girar aqui, ela vai embora, tá? Essas aqui são as principais. Então, toda vez que você tiver um tipo de problema que vai te pede as raízes, né? Numa somatória, por exemplo, não é para você procurar essas raízes aqui, porque você vai ter um trabalho que não precisa. Lembre das relações de girar e isso vai ser suficiente para você resolver esse problema. Portanto, né? Professor, mas eu não consigo ver aqui o produto dessas raízes, vendo essas raízes. É porque ele quer que você organize essas coisas aqui, né? Então, de uma certa forma, você precisa organizar aqui essa equação, essa somatória aqui, né? Então, vamos fazer isso, tá? Eu vou apagar aqui, pessoal, para a gente ter esse espaço, mas você precisa anotar essas relações de girar. Elas são muito importantes, principalmente ela generalizada, né? Porque você, às vezes, pode ter um polinômio de grau 2, mas pode ter um polinômio de grau 3 ou 4. Então, se você entende a relação de girar da forma generalizada, você vai conseguir ver para o grau do polinômio, não vai te importar, não vai te preocupar, porque você sabe para ele generalizado, beleza? Então a gente vai ter o que aqui? Organiza isso aqui, né? Isso aqui está meio bagunçado, você pode organizar, por exemplo, a somatória de 3 frações com denominadores diferentes, né? São 3 raízes aqui que eu vou ter. Você tira o MMC, né? Faz o produto das 3. O MMC disso aqui vai ser o produto delas, então x1 vezes x2 vezes o x3. Aí pega esse valor aqui, divide por esse e você vai ter os novos numeradores, no caso, né? Então, olha só, x1 vezes x2 dividido por x1, né? Você vai tirar o x1, vai simplificar x1 por x1, vai ficar só x2 vezes x3, beleza? Aqui, matemática básica, né? x1 vezes x2 vezes x3 dividido por x2, simplifica x2 com x2, você vai ter x1 vezes x3. Mas, aí quando você pegar esse valor aqui do MMC e dividir pelo denominador antigo, você vai fazer isso para cada um, vai simplificar o x3. x3 com x3 vai sumir, você vai ficar com x1 vezes x2. Beleza, pessoal? Certo? Agora sim, né, as coisas aparecem mais bonitinhas para você, porque você está vendo a somatória das raízes 2 a 2 e você tem todas as raízes no produto aqui. Opa, olha a relação de girar aqui sendo importante, tá bom? Então, a somatória das raízes 2 a 2, você lembra? Era o seguinte, quando você somava, tinha a soma das raízes, a somatória do produto das raízes, esse produto sendo 2 a 2, né? De duas em duas raízes, a gente tinha o quê? A gente tinha AN menos 2 sobre AN. Quem é meu AN aqui? Meu AN é A3, né? Porque o polinômio é de grau 3. Então, meu N aqui, nesse caso dessa questão, o N é igual a 3. Então, essa soma do produto das raízes, esse produto sendo 2 a 2, né? De duas em duas raízes, para N sendo 3, né? Porque o polinômio aqui é de grau 3, então você vai ter A, 3 menos 2 é 1, então vai ser A1 sobre A1 sobre AN, só que o AN nesse caso é 3, né? Porque o N é 3. Então você vai ter A1 sobre A3. Olhando para a questão aqui, quem é o seu A1? O A1 vai ser 1, né? Vai ser o coeficiente aqui que acompanha o x. Esse coeficiente é 1. Então aqui vai ser 1 sobre o A3. Quem é o A3? É 3.
Isso sobre o quê? Agora o produto de todas as raízes, né? Não sei se você lembra, mas o produto de todas as raízes, quando você tiver o produto de todas as raízes, você vai ser menos 1, vai ser menos 1 elevado a n vezes o A0 sobre a n. Beleza? Nesse caso, o AN vai ser 3. O A0 é menos 1. Então, aqui vai ser menos 1. Aqui, 3, né? O AN, 3. Vezes menos 1 elevado a n. Ou seja, como o meu expoente ele é ímpar, a minha base vai manter o valor dessa potência, né? Vai ser o sinal da base. Então, como é ímpar, vai ficar negativo mesmo. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1 sobre 3. Beleza? Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, vai ficar 1 sobre 3 aqui também. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 3. Aí, você pode repetir quando você tiver uma fração sobre a outra. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 3 sobre 3, né? Isso aqui vai dar 1. Beleza? Pronto. Olha que legal. Então, quando você usa as relações girar, isso aqui vai ficar mais simples. Beleza? Então, não perde tempo querendo encontrar essas raízes, não. Se ele pedisse só o valor das raízes, aí não tem para onde correr, você teria que calcular essas raízes e usar o método de Brillouin-Ruffin, o dispositivo de Brillouin-Ruffin, mas a gente não vai fazer isso porque ele pede essa soma aqui, né? E apareceu soma, apareceu o produto dessas raízes, você vai precisar usar as relações de Girard, beleza? Portanto, nosso gabarito aqui vai ser a letra A1, tá bom? Então, o valor dessa somatória aí vai ser igual a 1, certo? Então, nós vamos finalizando por aqui na questão 9, tá bom? Desse vestibular, dessas questões que estiveram no vestibular da UFRR em 2020. E a gente se vê numa próxima resolução de questões, certo? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.